Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Seven Tech Talks, galera. Estou muito animado de estar aqui hoje com vocês para apresentar a primeira edição do nosso programa que fala só sobre tecnologia. A gente vai trazer aqui várias empresas, vários influenciadores de tecnologia, várias pessoas com conhecimentos específicos e técnicos e com conhecimentos abrangentes. A gente vai falar sobre temas como programação, arquitetura de software, inteligência artificial. A gente vai falar sobre diversos temas. E para estrear o programa, um tema importantíssimo que é para todo mundo, literalmente todo mundo, até mesmo você que não é da área de tecnologia, que é um tema sobre segurança de dados e LGPD. E para quem não sabe, fica de olho que a gente está aqui agora com o pessoal da Terra para explicar para a gente. Jonathan, muito prazer, cara. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. E Breno, muito obrigado, cara. Muito bom estar com você depois de todo esse tempo. Maravilha. Então, galera, para a gente começar, explica assim um pouquinho para a gente o que é LGPD. Né? Para o pessoal começar a entender a sigla, de onde que surgiu isso, uma breve história, né, de segurança de dados na internet também e de a importância disso para o nosso dia a dia, né? Acho que a gente pode começar pela privacidade, né? Privacidade, vamos falar sobre privacidade, conceito de privacidade, né? A privacidade, na verdade, é um conceito muito antigo, né? Já vem lá daquela Platão, aquela galera ali da filosofia antiga falava muito sobre privacidade. E esse assunto chega até a gente hoje num contexto muito específico, né? A gente está vivendo numa sociedade altamente digitalizada para todos os serviços. Se você vai pedir uma comida, você tem um aplicativo para pedir comida. Você vai pedir um táxi, você tem um aplicativo para pedir o táxi. E a privacidade, hoje em dia, ela tem esse conceito da vida privada, né? Nossa Constituição já fala da vida privada, do direito à intimidade, do lar. E a privacidade vem como essa característica de, se eu quiser ficar sozinho agora aqui, se eu quiser me isolar, se eu não quiser que ninguém me perturbe, eu consigo fazer isso? Depende. Depende de quantos dados seus estão expostos, de quanta gente tem acesso à sua informação e pode te contactar. Então, hoje, no nosso contexto, privacidade é essa questão de quem está controlando meus dados, o que está disponível e o quanto isso pode ser usado comigo. Acho que enquanto o meu direito de estar sozinho, né, da minha solitude, ele é respeitado pelo outro, né? Acho que esse é um ponto muito importante hoje. E antes da gente entrar, então, na LGPD, acho que tem umas questões interessantes para a gente falar sobre privacidade. Uhum. A primeira é, por que vocês acham que demorou tanto tempo, né, de internet para a gente começar a ter esse tipo de discussão, né? O Brasil, geralmente, ele é um país um pouco atrasado no judiciário, no tecnológico, em todos os aspectos. Então, a LGPD vem muito inspirada numa lei europeia e acompanhando esse cenário de mudança muito voltado à tecnologia. Sim. Acho que a GDPR, ela trouxe um norte... GDPR, né? Exato. A lei europeia. E eu acho que a LGPD é uma versão brasileira dessa lei. Então... Mas teve muito tempo de gap entre uma e a outra? Teve cerca de 2 anos de gap, muito porque a gente entende, né? Assim, o problema judiciário do Brasil, muitos deputados, o pessoal fica transitando muito com propostas antes, de fato, de finalizar a literatura da lei ali, né? A escrita da lei. Aí teve essa demora. LGPD, então, é Lei Geral de Proteção aos Dados. Isso. E, assim, para quem estiver assistindo a gente que for leigo, o que exatamente isso quer dizer? Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem justamente para trazer algumas regras dentro de um universo que estava completamente solto, né? Não tinha controle nenhum. Isso... veio sendo percebido pelo mundo, né? Uma característica que o mundo vem notando, enfim, com esse advento das redes sociais, né? Dessas big techs que acabam necessitando muito de informação para o seu processo de tomada de decisão, para a evolução das suas soluções, né? Isso foi chamando a atenção, né? Acho que do judiciário, no geral, foi gerando uma jurisprudência interessante sobre pessoas reivindicando esse direito à privacidade. Uhum. Até porque eles mesmos sofrem com esse tipo de falta de privacidade, abuso, né? Perfeito. O próprio governo sofre com isso. Exato, né? Totalmente. E aí inicia-se uma busca pelo direito à privacidade, né? Uhum. Então, acho que... na verdade, eu entendo que essas leis acabam chegando para colocar um freio, assim, algo que estava muito acelerado. Eu acredito que, assim... entrando brevemente na questão da inteligência artificial, a gente vai ter o mesmo freio em algum momento. Sim, é possível. As tecnologias elas estão evoluindo de forma exponencial e a nossa capacidade de regulamentar e de trazer segurança na utilização delas, ela sempre é com o carro andando. Assim, a gente acaba sempre trocando pneu com o carro andando.
Então, acho que tem um pouco disso, assim, né? Do amadurecimento da sociedade, de entender que aquilo é um problema, né? A gente acaba muito aceito, avança, aceito todos os termos e, enfim, não presta atenção nesses pontos, né? Eu costumo falar que é em função desse abuso mesmo. Você, Cristiano, também, a gente deve ter uma idade próxima aqui, parecida. Não sei se você lembra quão difícil era o telemarketing. Toda hora o nosso telefone ligava. Alguém ligava pra gente oferecendo um produto, oferecendo um serviço, às vezes até chateando a gente, né? Tudo isso em função de um descontrole de uso de dados também. Sim. Alguém coletava teu dado na farmácia e usava isso para vender algum produto depois. Não tinha essa regulamentação e era muito descontrolado em função disso. Aí a lei vem para trazer esse freio. Mas o engraçado é que, infelizmente, né, a internet esses dados já estão tão massivamente deturpados e disseminados que mesmo com as leis, esses dados já estão por aí, a pessoa acaba encontrando. Então, eu, por exemplo, no meu celular aqui, hoje eu tive até uma entrega que não conseguiu ser concluída. Por quê? Porque eu recebo tanta ligação que eu tenho que bloquear o meu celular para só receber ligação de contatos que estão na minha agenda. Perfeito. Né? Então, assim, isso é um jeito de tentar manter a privacidade, mas eu recebo tanta ligação que o meu número tá por aí. Pois é. É aquilo, você perdeu o direito de ter uma ligação legítima. Perfeito. Justo. Esse é o cenário que a gente tem hoje, né? Então, acho que é um caminho, a gente ainda tá no primeiro degrau disso, né? Acho que no segundo, né? Acho que o primeiro, acho que você pode falar um pouquinho dessa história, né? E um dos principais objetivos da LGPD é, de fato, conceder esse direito para o cidadão. O que isso significa? Antes da LGPD, você não podia virar para essas empresas e falar, olha, eu não te dou consentimento para me ligar. Eu não quero que você tenha o meu dado no seu banco de dados. Agora, com a LGPD, a gente tem alguns direitos, que a gente chama de direitos dos titulares, que habilitam qualquer um a fazer uma reclamação, entrar com um processo, enfim, formalizar uma queixa com essas empresas que abusam do uso de dados. Mas mesmo com... Eu imagino, né? Eu peço para vocês me corrigirem se eu estiver errado, que mesmo com essa lei estando no primeiro degrau, como o Breno falou agora, é um pouco complicado porque já que o seu dado está em posse de alguma empresa, ela, de qualquer forma, ela ainda pode passar para uma empresa parceira, segunda ou terceira, e essa empresa utilizar o seu dado sem que ninguém saiba quem foi que repassou. Sim. Inclusive, a gente tem umas plataformas, tem a plataforma até de recrutamento, né, que eu não vou citar o nome, mas, enfim, que você vê que todo mundo no LinkedIn e outras redes sociais fala que nunca conseguiram emprego por lá. E eu tenho uma grande impressão de que essa plataforma ela só realmente vende dados. Vive de vender dados. É um mercado. É um mercado, né? É um mercado. Perfeito. Hoje em dia. Acho que é uma máxima que é até clichê, mas dado é o novo petróleo, né? Então, acho que é um ativo. É um ativo de valor e eu acho que... Se você for começar a ver, realmente, eu comecei a receber no LinkedIn muito cliente pedindo... durante a pandemia, tinha muito cliente pedindo arquitetura de software, tinha muito cliente pedindo desenvolvimento de software. E agora, de um ano para cá, o que eu tenho mais recebido é pipeline de dados, realmente gerenciamento da camada de dados, é tudo relacionado a dados. Então, concordo, assim... empiricamente concordo com o que o Breno tá falando, porque, cara, tem muita demanda para esse tipo de... Se eu tivesse que recomendar, inclusive, para alguém que tá entrando na área de tecnologia agora, que fosse estudar alguma coisa... Perfeito. Realmente não tem um gosto particular. Gosto muito de software, gosto muito de desenvolvimento, gosto muito de CQA, gosto muito de agilidade e tal. Não sei, tá perdido, vai para a área de dados que tá quente. Esse é um momento quente. Né? Acho que acho que são duas frentes. Acho que dados é fundamental. Acho que cada vez mais os desafios das soluções de tecnologia vão ser dados, de fato, gestão desses dados, né? E eu acho que tem um outro ponto que conversa muito com dado e que eu acho que pensando, né, em carreira, né, para tecnologia, que a gente fala muito, que é a parte de governança, né? Isso é uma coisa que a gente foca muito, né? Porque uma das questões que a gente enxerga hoje na proposta que se tem de trabalho, de projeto da LGPD, é a dificuldade que o pequeno e médio empreendedor vai ter de se adaptar à lei, né? Ela é basicamente inviável você conseguir ser um pequeno e médio empresário, por exemplo, e conseguir atender todos os requisitos da lei, né? Então, o que a gente acaba observando, né? Até com a GDPR, enfim, um pouco da jurisprudência lá e desses cases, o que é levado muito em consideração quando o órgão regulatório ele inicia um processo de investigação ou quando tem um processo de denúncia, é a maturidade em governança que a organização tem hoje, né? Então, olha,
os seus colaboradores tinham ciência sobre a lei? Coisas básicas, assim. Não. Eles conheciam a lei, eles foram treinados sobre a lei. Você tem uma política de privacidade, todo mundo conhece a política de privacidade. Então, acho que essa parte de governança também, voltado a processo, né, a ensino, é uma área que em tecnologia cada vez mais vem sendo importante. Segurança da informação, sobretudo, na nossa visão, a gente tem um pensamento muito forte sobre isso, de que a gente mitiga os riscos, na maioria das vezes, com governança, 80% e 20% é tecnologia. Né? Então, governança também é um ponto. Assim, acho que gestão de dados, sem dúvida, porque a gente tem essa frente de tecnologia, mas tem uma frente de governança também que é super importante que as empresas se adequem. Cara, fala então, assim, porque eu não atuo diretamente com essa área de governança, né? E eu não tenho contato realmente, dos clientes que eu trabalho, não tenho contato com essa área de governança. Para mim, ainda que tô parado no mesmo conhecimento de 10 anos atrás de governança, ainda estava muito preso naquilo de saber que quem trabalha com governança é quem faz certificação IT, o COBIT, etc. Perfeito. Né? Sim. Qual é o foco hoje em dia, então, do profissional que trabalha com essa área de governança? Assim, qual é o objetivo desse profissional dentro da sua empresa? Qual é a vantagem que, por exemplo, uma consultoria com vocês ou um profissional de governança dentro de uma empresa pode trazer para dentro do processo como um todo? Né? O nosso multi-certificado aí, eu acho que o Jonathan pode falar um pouco. A governança em TI, ela surge lá nos seus primórdios meramente para atender a auditoria. Tinha a requisição de auditoria, preciso comprovar que a minha empresa tem o mínimo necessário para prestar esse serviço ou para vender esse produto. Por exemplo, imagina que você vai prestar serviço para um grande banco, ou o Banco Laranja, ou o Banco Roxo, que a gente tem aqui no Brasil. Você minimamente precisa comprovar que você está de acordo com alguns requisitos. Em governança de TI, começou assim. Só que as organizações começaram a entender de fato que ter pessoas focadas em processos de TI, ter pessoas focadas em tecnologia e ter pessoas treinadas facilita a operação. Então, isso significa que só com tecnologia, só colocando antivírus em todas as minhas máquinas, eu estou seguro? Não necessariamente, porque eu preciso que aquele colaborador seja treinado. Se eu tenho uma equipe de helpdesk atendendo e fazendo manutenção, é o melhor dos mundos? Não necessariamente, porque cada pessoa faz uma manutenção de um jeito. E não ter um procedimento também atrapalha a minha operação. Então, foram feitos vários estudos ao longo desses últimos anos que denotam que governança em TI tem um retorno financeiro para as grandes organizações. O próprio COBIT, nessa lógica de entender que TI não é só custo, mas também é valor para a organização, tem vários estudos e demonstra que governança de TI é fundamental para as organizações se posicionarem de fato como competidoras. Então, governança de TI é uma coisa que, para alguns empresários ainda, que são mais da antiga, não tem valor, fazer política, sei lá, cultura, treinar, não tem valor. Mas o cenário moderno tem mostrado, e até por números, estudos do próprio Gartner, que governança de TI reduz custos e traz um retorno para os empresários. E tem um outro ponto que é super importante, né? A chegada da LGPD, né? Hoje, as organizações que já tinham um processo de gestão de segurança da informação, de governança em segurança da informação, elas tiveram muita facilidade de lidar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, você pense, né? Eu tenho uma ISO 27001, por exemplo, que é um protocolo importante de boas práticas em segurança da informação. Então, eu tenho todo um ecossistema ali para classificar informações que são de nível de confidencialidade alto e tudo mais. E aí, se eu já tenho todo esse ecossistema, esse programa de governança funcionando, essa empresa ela pegou os dados que são dados de pessoa física, os dados que são de privacidade, simplesmente ela classificou ele como uma classificação alta de confidencialidade, e aí ela simplesmente entrou na esteira dela de gestão e de dados que são de alta confidencialidade. Então, assim, acho que é um ponto que o quanto que é importante, de fato, essa lógica da governança e gestão dos processos, enfim. A gente acaba, muitas vezes... acho que aí, nessa lógica do empresário, né, do CEO, acaba pensando muitas vezes na operação e reduzindo um pouco de risco. Acho que o brasileiro não tem muita cultura do risco, né? Acho que se você for ver fora aí, é natural que todo mundo tenha 2, 3, 4, 5, 6, 7 seguros. Todo mês você paga lá um seguro de alguma coisa. E o brasileiro ele não tem essa cultura, né? Ele vai lá e vai olhar e fala, putz, não, eu vou assumir esse risco. Então, a gente é mais propício de assumir o risco, é mais propício de
de conviver com os riscos, de dormir com esses pesos, mas ao mesmo tempo, eu acho que é um ponto também interessante, né, da nossa cultura, que nos permite também conseguir inovar mais, ir atrás de coisas que são um pouco fora da caixa, né? Eu acho que é uma característica nossa, né? Tem o lado positivo e o lado negativo. Não tem como ter a característica. O problema é quando o risco se materializa, né? Sim. O problema é quando o risco se materializa e um incidente acontece. Sim. Infelizmente, a gente tem vários. Cara, tem uma parada interessante que você falou, que assim, você falou que pequenas empresas têm dificuldade de aderir, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu queria fazer sobre isso é o seguinte: quem tem que aderir à LGPD, né? E por que você acha que... Quais são os desafios para uma empresa pequena ou que está crescendo para uma empresa média para aderir a esse tipo de política, né? E o porquê que ela tem que fazer isso? Então, eu acho que assim, o grande desafio da empresa pequena e média é o investimento em tecnologia, não tenho dúvida. É o maior de todos, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe, analisando jurisprudência, os casos, é que tem uma percepção de boa-fé do judiciário quando ele identifica que você não está parado, você está se movimentando de alguma forma. E assim como a gente tem, por exemplo, voltando em governança, porque a gente passa muito nisso, mas é importante, como a gente tem, por exemplo, o compliance nas organizações, que de alguma forma eles dividem o risco com os funcionários sobre corrupção e coisas do tipo, né? Quando você tem um investimento que é menor em política e treinamento, eu estou dividindo um pouco do meu risco com o meu colaborador. Porque acho que quando se tem essa análise dentro de uma investigação ou de uma auditoria, a primeira coisa que eles avaliam é, olha, os seus colaboradores porque quem vai executar a violação, na maioria das vezes, assim, em pequenas e médias empresas, são os colaboradores. Não é sistemático a violação dos dados. Assim, óbvio, em alguns modelos de negócio, sim, né? No marketing, acho que o pessoal acaba passando um pouco e tal. Então, assim, juridicamente, se você divide esse fardo, você divide esse treinamento com os funcionários, eles passam a ser, de certa forma, responsáveis por isso juridicamente? Perfeito. É isso? É solidário. Exato. Entendi. Além de demonstrar também para fiscalização a sua boa-fé, né? Assim, olha... Eu não tenho condições financeiras de me adequar a todos os requisitos da lei, mas eu estou caminhando. Então, olha, foi um sacrifício para mim, mas eu criei uma política de privacidade. Inclusive, a gente demorou muito, Cristiano, para modelar um produto que fizesse sentido para esse público específico, né? E a gente entende que assim, o maior ganho em privacidade no Brasil é quando o máximo de pessoas tiverem ciência do que é a lei e a gente gerar uma cultura de proteção de dados, né? Eu acho que esse que é o ponto. Inclusive, uma das nossas estratégias agora é focar um pouco também no titular, porque a gente tem pessoas que estão falando de privacidade focando nas empresas, muito nas empresas, né? Então, olha... porque acho que são as primeiras que são juridicamente impactadas pelo movimento, porque vão ser as primeiras que vão ser processadas. Quem é impactado, obviamente, mas... Quando a gente consegue sensibilizar o titular, né? O dono da empresa ele é um titular de dados de algum outro serviço, né? Natural, com certeza. As pessoas elas vão conseguir se sentir mais maduras. O que eu acho que vai fazer acelerar também é um pouco dessa questão da consciência das pessoas da proteção do seu dado, porque acho que você pode falar um pouquinho sobre a NPD, que é a agência regulatória. Sim. Então, a maior parte das fiscalizações hoje não são proativas, são voltadas a denúncias. Perfeito. Entendeu? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu vou falar um pouquinho da NPD, mas vou responder o que você perguntou a respeito de quem precisa aderir à LGPD. Perfeito, sim. Poucas são as exceções. Eu diria que a maioria das empresas, sem sombra de dúvidas, porque as hipóteses são coletar dados em território nacional. A maioria das empresas aqui coleta dados em território nacional. A segunda hipótese é utiliza esse dado para ofertar produtos ou serviços, vender, de forma geral. Ou empresas que façam processamento de dados aqui no Brasil. O que isso significa? Que armazena no banco de dados, que processa, que utiliza. Então, é a maior parte das empresas. As empresas que não são obrigadas a cumprir a LGPD são exceções, trabalho jornalístico, polícia, trabalho de segurança pública, aí não precisa aderir à LGPD. Então, eu diria que a maior parte das organizações precisam estar aderentes à LGPD. Todas as organizações, por exemplo, uma empresa que tem um sistema POS... Sim.
para restaurantes Sim. e que essa empresa vende um software no qual o Perfeito. cliente vai Sim. colocar ali o CPF dele, o nome dele, essa empresa já precisa estar adequada Precisa, dentro da perfeito. LGPD para poder não transitar aqueles dados de forma Faz insegura, parte do né? negócio dela, para ofertar um serviço, por exemplo. Na verdade, até a empresa que trabalha B2B e que não tem um cliente de pessoa física, ela tem colaboradores. Então, Sim. se ela lida com os dados São de pessoas. colaboradores, ela precisa ter a responsabilidade de cuidar Folha de desses dados. pagamento. Então, altamente sistemas de folha de sensível. pagamento, do RH, né? Tudo isso Legal. são dados que precisam ser protegidos. E assim, de forma... Vamos falar um pouquinho de forma técnica, né? O pessoal que está Aham. assistindo a gente, eles Sim. assim, vão entender um pouco disso também a fundo. Quais são essas regras, então? Assim, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa e eu tenho um banco de dados. E assim, uma das poucas coisas que eu sei é que, por exemplo, se eu estou transitando dados de pessoas do Brasil, ele tem que estar salvo num banco de dados que está no Brasil. Eu tô correto ou tô correto, sim, né? perfeito. É. Então, os dados que forem sensíveis a pessoas do Brasil não podem ser transitados para fora sem uma permissão, sem uma autorização da pessoa. Isso já vale? Ou... É uma das regras. Existem várias regras. Por exemplo, a necessidade de consentimento para você obter aquele dado pessoal ou utilizar aquele dado pessoal. Isso não existia. Isso apareceu na LGPD. Essa outra que você está falando, de transmissão internacional de dados. A LGPD diz que você só pode transitar dados pessoais de brasileiros para países que tenham uma norma tão rigorosa quanto a própria LGPD. Ah, perfeito. Então, a União Europeia já entra nesse quesito. GDPR sim, mas existem outros países que não têm normas de privacidade. Os Estados Unidos têm alguma norma parecida? Tem uma norma, mas ela só... os Estados Unidos ele legisla por estado, é muito diferente da gente. Ah, perfeito, sim. E aí os estados criam normas, a principal norma de referência americana é a da Califórnia, do estado da Califórnia. A Califórnia é o estado mais rígido dos Estados Unidos. Sim. Né? E ali depende de estado para estado. Agora, só um parêntese, né, que você falou sobre o consentimento. Então, uma mensagem para as pessoas. Quando vocês estão aceitando cookies, quando vocês entram no site, é consentimento de dados, né? Então, Eu aceito. Vou instalar exato. um Esse é um aplicativo. ótimo exemplo hoje. Rejeite todos. Pelo menos leia, né? ou passe o olho. Pelo menos leia a política de Não tem tempo privacidade. hábil para ler normalmente, né? Mas assim, rejeite tudo. Sim. Essa é a dica. Rejeite tudo que te oferecerem na internet. Você vai andar na rua, você vai aceitar biscoito de estranhos na rua? Você não vai. Então, rejeite os biscoitos da internet também. E leia também, que é muito Passe importante. o olho ali no... vou acessar mapa. O aplicativo precisa acessar onde você está, localização, gênero, precisa. Às vezes não precisa. Mas a verdade é que se a gente acabar negando tudo, a gente não utiliza nada hoje em dia. Perfeito. Acho que, de repente, complementando um pouco do que o Cristiano colocou, né, dos passos, acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre aquela jornada nossa, desde a nomeação, do DPO, quem é, enfim, acho que deixa bem mais claro, né, Jonathan? Pode ser. Na perspectiva do serviço mesmo que você diz? Acho que, assim, da jornada da LGPD, assim, né, de dificuldades. Então, a gente inicia com a política de privacidade, o DPO, enfim, são as questões dos cookies, os treinamentos, um pouco. Existem algumas medidas emergenciais. A LGPD é de 2018, quando ela foi promulgada. Passou a valer ali 2 anos depois, teve um tempinho para o pessoal se adequar, Apesar dela ter sido promulgada em 2018, houve 2 anos de adequação e ela passou a valer e a ANPD, que é a autoridade, efetivamente multar, tem pouco tempo, de fato. Mas o que as organizações precisam se atentar é que algumas coisas são basilares do ponto de vista de LGPD. Você já deve ter visto, né, Cristiano? Hoje em dia, toda empresa coloca um cookie no rodapé do site dela. Sim. Aquilo ali é 100% motivado pela LGPD. Perfeito. Que aquele site coleta dados, cookies, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, são dados de navegação, né? Pequenos pacotinhos ali que transitam e são armazenados pelo site. É um dado pessoal. Usam para salvar suas preferências de navegação. IP da máquina. Salvar... IP da máquina é um dado pessoal. Carrinho de compra geralmente fica gravado no cookie também. Várias preferências, várias coisas ali ficam gravadas que são considerados dados pessoais. Então, algumas ações iniciais que cada empresa precisa fazer e está dentro da nossa jornada de adequação. Construir uma política de privacidade. Hoje em dia, essas políticas de privacidade também ficam dispostas nos sites das grandes empresas, pequenas empresas. São quase que mandatórias hoje em dia, né? Sim, denotam a boa vontade de você estar cuidando dos dados que você recebe. Isso, assim, não dá para você... Ou dá para você pegar um template da internet e se adequar. Você tem que ter uma assessoria jurídica, uma assessoria como vocês provêm, ou qualquer um dos... Se você colocar um conjunto de termos ali que tiver dentro das pautas da lei, isso já está valendo.
O que a gente percebe é que existem modelos de negócio onde, naturalmente, as empresas estão fazendo um Ctrl-C ali, Ctrl-V ali. Perfeito. Mais ou menos. Mas acho que quando você tem um modelo de negócio um pouco mais complexo, e aí acho que vale realmente... Na verdade, sempre vale você ter um apoio, uma consultoria para te ajudar nisso. Hoje, quem está dominando esse mercado são empresas que são de tecnologia, são empresas que vêm numa lógica como a nossa de governança e segurança da informação, né? Então, a gente não só trata LGPD, mas a gente tem toda uma frente de adequação de ISO 27001, né? E também o ramo jurídico, né? Tem muitas pessoas que estão procurando seus advogados, escritórios de advocacia e pedindo apoio nisso, né? Então, assim, a gente recomenda realmente que as pessoas procurem um apoio para entender como é que essas políticas padrões, né, elas conversam com o seu modelo de negócio, para não deixar nenhuma ponta solta. Perfeito. Exatamente. Tem uma questão, assim, eu estava falando de você transitar esses dados, né? Uhum. E aí, beleza, a gente chegou numa conclusão, né, que a gente tem algumas regras, a gente não vai falar todas porque isso aí, né, derrotaria muito tempo, a gente está fazendo um negócio mais abrangente, mas assim, eu consigo, então eu tenho umas regras padrão que a gente sabe que tem que seguir, mas ao nível, assim, granular da coisa, ao nível do tráfego dos dados, né? Por exemplo, então eu tenho um banco de dados ali, eu já sei que de forma básica, cliente do Brasil, eu só posso transitar entre o Brasil e vamos supor que, a princípio, o GDPR, né? União Europeia Brasil. Sim. Beleza. Eu não posso transitar esse dado, então, se eu hospedar uma aplicação minha na AWS, nos Estados Unidos, uma aplicação que tem um banco de dados nos Estados Unidos, eu não posso pegar esse dado e salvar esse dado, né, num banco de dados que está alocado nos Estados Unidos. Mas como que isso é garantido? Como que a empresa pode explicar essa coisa tanto de nível técnico para alguém que está fazendo uma auditoria, assim, para você falar, cara, esse dado não está transitando lá fora porque tipo, isso. Então, assim, a arquitetura de software é uma coisa muito complexa, né? Perfeito. Então, assim, cara, a auditoria é uma coisa tão complexa que poucas pessoas conseguem fazer e poucas pessoas conseguem auditar, de fato, Perfeito. né? Então, cara, como é que isso acontece, assim, né? Tipo, as empresas realmente sofrem com isso? Se tem tanto déficit de profissional, né? Dentro da área? Nas minhas experiências de auditoria, geralmente quando está num grande provedor como esse, você falou da AWS, tudo é muito mais simples do que a gente imagina. A própria AWS já tem requisitos de segurança, requisitos de privacidade, está tudo dentro daquele grande site, daquele grande contrato que eles colocam ali. E considerando principalmente Estados Unidos, eu já vi, só para abrir para vocês aqui algumas questões, eu já vi problemas de transmissão de dados internacionais com o Vietnã, com Bélgica, se eu não me engano, era muito diferente da Bélgica. E são esses países que são mais diferentes, assim, eu já vi ter alguns problemas. Mas Estados Unidos, Europa, grandes servidores como a AWS, geralmente nas próprias premissas deles contratuais já tem todos os requisitos de privacidade e segurança ali bem descritos. E para auditoria isso foi suficiente. Eu acho que a tua pergunta, de repente, analisando, né? A NPD, ela que seria o órgão responsável por isso. E hoje, o que faz ainda com que as próprias iniciativas para adequação ainda estejam um pouco mornas, assim, acho que mais para frio até do que mornas, é a capacidade, né, a muscularidade que a NPD não tem hoje para isso. Então, a NPD está abrindo concurso para contratar gente. Então, a NPD hoje está se movimentando através de denúncias, basicamente, né? Perfeito. Então, e são denúncias muito bem objetivas, né? Se você entrar hoje no site da NPD, você vê lá as empresas que estão sendo investigadas a partir de alguma denúncia. Acho que já foram multadas, enfim. Hoje, a maioria é tudo órgão público. Sim. Outra coisa que coloca muito em evidência é o incidente. Como a gente teve o da Firjan agora, cai na mídia, o titular fica sabendo, reclama, e aí causa certo desconforto e a autoridade nacional também toma conhecimento. Mas assim, sendo objetivo, hoje a NPD não tem a capacidade de fazer essa fiscalização. Então, por isso que é muito importante que você consiga executar essas ações de boa-fé. Então, se você tem no teu site o aviso lá de consentimento de cookies ativado, você tem a tua política de segurança, a tua política de privacidade publicada, né? Se você tem, acho que a gente pode entrar agora o mais importante, o teu encarregado de proteção de dados, que é o DPO nomeado, divulgado o canal de comunicação, é super importante. Acho que é um bom gancho para a gente falar sobre quem é o DPO, né? Quem é o encarregado de proteção de dados nas empresas. Sim, o encarregado de proteção de dados ele é previsto na NPD e ele é um profissional focado em fazer esse relacionamento com a autoridade nacional, gerar cultura internamente das organizações. Ele é o principal responsável em, por exemplo, tive um incidente aqui na minha empresa, divulguei por um equívoco, por um incidente aqui, 5.000 nomes de colaboradores ou 3.000 clientes.
esse responsável ele precisa notificar proativamente em até 3 dias a ANPD, a autoridade. Caso ele não faça essa notificação, está sujeito a multas, sanções, entre outras coisas. Então, ele é esse profissional que é a ponte entre a empresa com a qual ele trabalha e a autoridade nacional, além de gerar cultura internamente, prover treinamentos dentro da organização que ele trabalha. Perfeito. É obrigatório para todas as organizações também. Existem organizações, por exemplo, que dentro dos setores de governança eu tenho uma área, foi criada uma área de privacidade, por exemplo, e aí e o gestor dessa área é o DPO, né? Então, as organizações que têm um pouco mais de maturidade, né? Elas já estão criando, inclusive, áreas de privacidade, né? Mas a realidade é que o médio empresário, o pequeno empresário, ele acaba... Enfim, o próprio CEO, o diretor executivo, acaba sendo o DPO, alguém do jurídico, ou muitas vezes, que é o que a gente pega muito, é o menino da TI vira o DPO, Sim, assim, acontece sem também. ter noção alguma, assim. Então, a gente tem iniciado um processo de prospecção, a gente vem modelando os nossos produtos para poder conseguir estar mais aderente a esses públicos específicos, e a gente pegou muitas reuniões assim, de prospecção comercial que a gente foi se deparar com o DPO e eram pessoas que não faziam a mínima noção, inclusive dos riscos jurídicos que correm ali dentro. Sim. Né? Pois é. Cara, isso é perigosíssimo, né? Sim. Mas, voltando para a questão das nuvens, né? Então, assim, existe uma salvaguarda dessas nuvens públicas em relação à parte de gestão desses dados, mas isso garante que você transitar dados de qualquer pessoa para dentro ou fora dessas nuvens isente você de uma responsabilidade jurídica ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Na verdade, a gestão daquele dado, quando ele está sobre hospedagem sua, é sua. Então, acho que por isso que entra essa lógica de governança também, que é super importante, né? Como é que estão os teus processos para garantir que isso não aconteça, né? Do ponto de vista de pessoas, processos e tecnologia, né? Os 3 pilares. Inclusive, quando você fala de requisitos técnicos, apropriadamente, a lei não traz requisitos técnicos. Exatamente. Ela é bem abrangente. Você deve prover recursos de segurança da informação adequado. Sim. Ela não fala de firewall, IPS, não fala de CIEM, não fala de nada de alto nível. Sim. Ela não traz um recurso, mas ela te diz que você precisa ter controles que você só vai conseguir ter tendo essas tecnologias, entendeu? Então, ela é bem... Vamos fazer então um bate-bola assim, de pensar em cada nível da empresa, né? Com o que cada pessoa, né, que está assistindo a gente deve se preocupar, né, na hora do seu próprio trabalho. Até porque, por exemplo, às vezes é um desenvolvedor que está em contato direto com alguma parte do desenvolvimento e que ele vai até indicar para o gestor, fala, cara, a gente não pode fazer isso aqui porque a gente não vai estar em concordância com a LGPD. Aí vai ter uma camada de supervisão que ela não vai desenvolver, mas ela vai estar olhando ali o que vai estar passando. Vai ter uma camada de gestão e vai ter uma camada, né, C-level ali dentro da coisa. Então, assim, o que um desenvolvedor, né, para começar, o que um desenvolvedor tem que saber ali? Ele tem que saber, assim, cara, eu vou fazer um request HTTP de um site para outro. Aonde dados sensíveis não podem estar? Existe uma regra isso? Dados sensíveis não podem estar no cabeçalho, não podem estar no corpo da request, não podem estar... Existe alguma regra relacionada ao desenvolvedor em si? Não tem uma regra sobre isso em específico. Eu acho que o que a gente recomenda muito é que se tenha... Assim como a gente recomenda segurança da informação como design, é também privacidade como design. Então, o ideal é que, quando se está discutindo, né, fazendo um levantamento de requisitos para alguma solução, uma integração possível, né, como você colocou, uma API, enfim, que você, nesse momento, inclua um profissional de privacidade para que ele consiga analisar ali até que ponto isso é ou não permitido, dentro da proposta de projeto, né? Então, assim, colocar isso no desenvolvedor, esse desenvolvedor ele não vai ter essa capacidade. O que ele precisa ter, na verdade, esse desenvolvedor ele precisa estar treinado sobre o que é LGPD. Perfeito. Porque isso vai depender de cada projeto, de cada operação, como isso vai estar rodando lá dentro. De fato, na concepção, na modelagem da solução do projeto, no levantamento de requisito técnico, isso tem que ter alguém que participe com esse olhar, né?
Então, isso já acontece para segurança, como eu falei, né? Em grandes organizações que já têm uma maturidade de segurança da informação melhor, eu já tenho a segurança da informação participando de processo, né? Então, segurança da informação como design, né? Agora, e privacidade também, acho que é um ponto, né? Então, imagina, né? Imagina que as grandes corporações, elas têm a todo momento dados que estão sendo transitados. E a preocupação sobre o acesso, ela pode ser pela privacidade voltado para uma lei, mas ela pode também trazer outros problemas, né? Então, um exemplo que a gente traz aqui é a área de saúde, que é um exemplo prático disso, né? Sim. A área de saúde, antes mesmo da LGPD, ela já tem uma série de obrigações com a segurança do paciente, né? Então, quando eu estou discutindo processo assistencial de saúde dentro de uma unidade de saúde, eu tenho que ter uma frente de qualidade analisando isso, ou de segurança da informação, para entender quais são os dados sensíveis, né? Então, acho que... a LGPD não é um bom parâmetro técnico para desenvolvedor. Ela é abrangente, é uma lei. E a gente está falando de uma lei brasileira. Requisitos mais específicos, se eu não me engano, é na OASP, que é um outro framework voltado unicamente para desenvolvedor e tem questões de segurança da informação e de privacidade. Perfeito. Mas só para salientar algumas coisas assim, de boas práticas mesmo que eu já vi, assim, eu acho que é importante a gente citar especificamente sobre desenvolvedores. Privacidade é no conceito, como o Breno falou. Já vi código no GitHub aberto com dados de usuários, por exemplo, em um cliente que eu tive. Então, assim, é um repositório de código, tinha um banco de dados aberto ali e tem dado pessoal. Então, é no conceito, a coisa é no conceito. Já vi uma outra que era, tipo assim, insira o nome do usuário, uma aplicaçãozinha lá que eles fizeram, e ao invés de ser um campo que a pessoa digita e pesquisa, era um drop-down com o nome de todo mundo. Entende o que eu tô falando? Então, é no conceito, de fato. Não. Se você puder anonimizar, anonimiza. Se você puder deixar aquilo um pouco mais... Isso parece aquele meme. Conceito. Isso parece um meme que eu vi uma vez, que era tipo conceito. assim: o seu nome, seu login, digite sua senha. Aí você digita uma senha, ela não é possível porque essa senha já pertence ao usuário número 3468. Parece loucura. Não, parece não tem muita coisa. O drop-down com o nome de todo mundo, você seleciona seu nome e loga. Tem caso que a gente já viu de o usuário falar: olha, esqueci minha senha. Aí o desenvolvedor manda, a sua senha é essa. Não, mas assim, isso no início dos anos 2000, isso era o padrão, cara. Sim. E, tipo, eu recebia isso de quase todos os sites que eu esquecia a senha, eu mandava, eu recebia lá, e minha senha falava assim, cara, não é possível que isso tá certo, véio. E eu não sabia nada de ter que eu falei assim, não é possível que isso tá certo. É conceito. Assim, agora trazendo um pouco pra lógica da realidade, né? Porque a gente tá falando de privacidade como design, privacidade, segurança da informação, mas assim, os meros mortais, né? As empresas que não vão ter essa mega estrutura de ter uma área de privacidade e tudo mais. Eu acho que o caminho eu tenho na minha organização um DPO. Esse DPO é uma figura importante. Isso é o mínimo do mínimo. Eu tenho que dominar um DPO, eu tenho que ter uma política de privacidade e isso tem que estar público de alguma forma, Perfeito. Tá? Então, assim, se eu estou desenvolvendo, eu sou treinado e eu tenho uma questão relacionada às minhas responsabilidades, meus deveres quanto à privacidade. E eu percebo que dentro do meu projeto existe alguma parte ali que vai ferir um pouco a privacidade, o recomendado, procure o DPO. É isso. Isso eu acho que em qualquer área. RH, em qualquer área, coisa, exatamente. DP, exatamente. Acontece muita coisa, contabilidade, salário de funcionário vazado, tudo é dado pessoal. Tudo causa um transtorno gigantesco se vazar. Exato. Sim. E não só, e é uma coisa que a gente está batendo muito, né? A gente entende que os danos não vão... Até porque a NPD não está tendo a muscularidade para conseguir fazer todas as fiscalizações e tudo mais. Então, a gente entende que o próprio dano à imagem das organizações é um dano. Muito relevante. Por exemplo, a gente tem um processo de prospecção grande e alguns trabalhos na educação, por exemplo. Né? Então, olha, imagina o transtorno que é para um colégio, por exemplo, você ter os dados dos seus funcionários, dos teus alunos vazados, né? Enfim, dados de crianças, de adolescentes, né? Como é que esses dados estão sendo transitados ali, enfim. E na maioria das vezes existem uma série de responsabilidades no tratamento desses dados, né? Existe essa questão do convencimento ainda dos grandes executivos nessas médias empresas, nessas baixas empresas. Assim. Sim. Cara, isso é legal. Isso é uma dica boa pra galera, né? De tentar dar a responsabilidade certa pra pessoa certa, né? Primeira coisa. De saber que existe essa responsabilidade, né? Que é o primeiro grande passo, assim, que eu acho que tem que ser dado. E de fazer, de ter ação de boa-fé, que vocês falaram bastante, né, sobre isso já até agora. De ter ação de boa-fé que
mesmo se você receber uma denúncia, mesmo se houver algum acidente, você provar que você teve boa fé ali Sim. dentro de todo o quadro, de tudo que você está fazendo ali, já é, então, um aspecto muito importante, né? Perfeito. Então, para concluir aquela minha pergunta, né, não existe, então, provavelmente uma diferença entre os níveis das empresas e o que cada nível de pessoa tem que saber dentro da empresa. Acho que todo mundo tem que ter a sua responsabilidade. Isso. E tem que ter esse DPO, que é essa figura que vai estar tirar ali as dentro dúvidas. para poder centralizar o conhecimento e poder ser o responsável pelo Perfeito. negócio. Isso mesmo. Até com a comunicação com os órgãos de controle, como Perfeito. o Jonathan disse, né? Legal. Acho que é E isso vale também para uma empresa que presta serviços de forma internacional, eu imagino também, né? Sim. Assim, porque Sim. mesmo se a empresa que você presta serviço ela não tiver uma relação com a LGPD, né? E mesmo se ela não tiver também na GDPR, ela pode ter alguma outra política, né, de segurança ali. E também, como vocês falaram, é importante deixar isso nos cookies, né? Porque você... Eu vejo um movimento hoje em dia que antigamente você não tinha opção de falar que existem cookies que são opcionais e obrigatórios, né? Que hoje em dia Sim. tem cookies que são obrigatórios e você não consegue realmente entrar no site se você não um se adequar reverso. àquela política Sim. de cookies, né? Ah. Você pode se recusar, então, por exemplo, se o cliente não aceitar a sua política de cookies, você pode se recusar a atender ele. Isso é engraçado, varia muito de organização para organização. Tem algumas organizações que deixam tudo como uma coisa só. E o cookie são um universo de dados que você está coletando ali. Pode Sim. ser cookie de performance, pode ser cookie de marketing, tem uma infinidade de diferentes cookies. Alguns são de performance. E o desenvolvedor precisa daquilo ali habilitado 100% do tempo para o site dele funcionar corretamente. Então, algumas organizações deixam o aviso de cookie como uma coisa só, ou aceito ou não aceito. E outras eu já vi, inclusive tem um site da Vale do Rio Doce. É uma organização mineradora aqui do Brasil. Ela separa por categoria. Você Perfeito. aceita alguns e não aceita outros. Exato. O que não inviabiliza a sua navegação no site. Sim. Isso é muito interessante. Eu acho que é o nível de maturidade que eu acho que precisa ser atingido, assim, né? Primeiro porque eu acho que a organização ela tem interesse que a pessoa entre no site dela também, né? Acho que não pode ser algo que vá... Viabilizar, né? Exatamente, não pode ser binário, né? Ou você aceita e acessa o meu site, e você vai começar a perder, né? Acho que porque eu acho que assim, hoje as organizações ainda estão bancando isso, porque as pessoas ainda não têm essa cultura de ler, assim, de estar ali. Eles dão um ok e avançam e acessam o que eles precisam acessar, né? Mas a gente espera que essa cultura ela seja inserida, assim, de uma forma evolutiva na sociedade, né? Legal. É um desejo nosso, é um propósito Sim. nosso, inclusive. Eu queria entrar numa pergunta com vocês sobre como é que é a jornada que vocês fazem de consultoria, do discovery, né, do que é necessário para uma empresa se adequar, saber também que tipo de tamanho de empresa que vocês trabalham, etc. Mas antes disso, eu queria saber se o pessoal da produção tem alguma pergunta de alguém como totalmente leigo do que ouviu até agora, porque eu acho que é importante também a gente falar termos técnicos Perfeito. e falar né, termos Perfeito. de alguém. O pessoal da produção tem alguma pergunta aí? A produção tem aqui por enquanto. Eu acho que não tenho muito, porque justamente já estudei muito jornalismo de dados. Uhum. Então, isso entra nisso da LGPD, como funciona isso. Então, eu tô alinhado com esse pensamento de vocês. Então, por enquanto, não. Beleza, perfeito. Acho que é aquilo, né? Tem modelos de negócio onde o dado de pessoa física sempre foi considerado como confidencial, de alta confidencialidade. Sim. Então, assim, não sofreram tanto com isso. Então, a área de saúde é um caso, o próprio jornalismo, ele tem esse caso, né, da privacidade como algo importante, né? Enfim, mas tiveram negócios que não tinham tanto esse... Então, pra gente fazer essa ponte para a jornada de vocês, quais são os tipos de empresas que mais procuram vocês, assim, e quais são essas dificuldades da área? Que áreas não estavam mais adequadas possível, né? A principal natureza das empresas que procuram a gente são empresas de pequeno e médio porte, que principalmente nesse momento do Rio de Janeiro. As principais dificuldades geralmente são empresas que não têm nenhum nível de governança. Mas tem algum nicho mais específico, assim, de empresas? Sim. Fala assim, empresas de cunho jurídico. Especificamente, hoje a Terra tem se especializado na área de educação e na área de saúde. Perfeito. Com uma atuação muito forte nessas duas áreas a princípio. Exatamente. Legal. Colégios, pequeno porte, médio porte, organizações sociais, hospitais, diretamente hospitais também, clínicas da família, entre outros, né? Sim.
E aí, como é que então, finalmente, o processo de discovery de vocês? Vocês analisam o que eles estão usando, como é que é o processo, vocês desenvolvem soluções in-house, vocês indicam softwares terceiros que vão fazer essa gestão, vocês fazem implementação ou fazem só consultoria? Como é que funciona isso? Então, a gente, geralmente, a primeira coisa que a gente faz ao entrar nessas empresas é fazer um diagnóstico. Como é que está o cenário de vocês hoje? Vocês já têm algum grau de governança, que seja outro, que seja em segurança da informação, que seja jurídico, enfim. E a gente começa a implementar um programa voltado à privacidade. Esse programa é dividido hoje em 3 partes. A gente tem ações emergenciais, onde a gente fala exatamente tudo isso que a gente está falando aqui. Ter uma política de privacidade, fazer um aviso de cookies, identificar se os seus contratos eles estão adequados ou não à LGPD. Muitos dos contratos não estão, não tem nada sobre privacidade. A gente tem, então, essa parte de medidas emergenciais. Depois que a gente passa por essa parte de medidas emergenciais, a gente passa por uma tarefa bastante árdua, mas que é um requisito legal. Realizar um inventário de dados pessoais. Essa parte é realmente onerosa. A lei pede que cada processo de trabalho esteja relacionado com os dados que você tem ou que você coleta. Essa é a parte mais árdua do nosso trabalho. É o data map, que como a gente chama no mercado. E, por fim, a gente vai para uma parte final que é relacionada a indicadores e melhoria contínua. Quantos incidentes você teve? Quantas notificações você fez? Eu estou falando tudo de uma forma bastante resumida. Sim. Porque, por exemplo, na parte inicial, a gente tem processos voltados à resposta a incidentes de segurança da informação, comunicação com a NPD. A gente fala um pouquinho sobre arquivos físicos, porque arquivos físicos também têm dado pessoal. A gente fica muito pensando, é tudo digital, mas tem empresas que rodam muito no físico ainda. Sim. Tem empresas que estão totalmente no físico. E aí, armário, sem chave, documentação espalhada, todos esses perímetros, tanto físico quanto digital, são observados nessa primeira parte, que a gente chama de ações emergenciais. Perfeito. A gente passa por essa segunda, que é mais árdua, elabora o inventário de dados, e entra numa terceira fase, que é relacionada a métricas, indicadores, BI, tudo voltado à privacidade e a esse programa de privacidade, bem como melhoria contínua do programa. Então, nessa segunda fase, não necessariamente vocês trabalham no digital, dependendo do que for. Por exemplo, um colégio pequeno, ele não necessariamente vai migrar para o digital, não. né? É isso, exatamente isso. O foco é muito mais no processo em si. A gente não tem um objetivo de, por exemplo, propor para a organização que ela mude do físico para o digital. A gente vai propor como que o processo dela hoje pode ser seguro, de alguma forma, né? E pode trazer essa segurança através do datamap. E aí no datamap a gente identifica se esse dado está hospedado de forma física, se ele está digital, em que banco que está, qual é o sistema, é um RP, é um sistema SaaS, é em nuvem. E tudo isso tem que ser feito com muita customização. Cada cliente é um cliente, cada organização é uma organização. Parece que eu estou falando uma coisa altamente clichê. Mas, às vezes, a gente não pode chegar recomendando uma tecnologia que o camarada não tem condições de adquirir. Não vou botar o cara colocar um CIEM, por exemplo, que é um sistema de correlação de dados, e ele não vai ter. Acho que tem um ponto, que ser viável. Quando eu te trago esse dado de que a lei não é para todos, ou seja, as empresas não têm a capacidade hoje de conseguir fazer esse investimento, a gente tem essa sensibilidade de entender qual é o nível de maturidade da organização e propor um plano de ação viável para o ano, para o próximo ano, para daqui a 2 anos. A gente senta com, enfim, qual é o organismo dentro da organização que é responsável por essa entrega. Muitas vezes é o jurídico, muitas vezes é a própria... Ou até para um pequeno, porque você falou, você atende pequenos colégios, organizações que você sabe que nunca vão atingir o nível suficiente para ter um software de alta capacidade ou até mesmo para ter pessoas que utilizem software dentro da empresa. Tem que ser evolutivo. A gente falou um pouquinho de governança no começo. Tem que ser evolutivo. Não é implementar uma solução técnica matadora, absurda e cara, quando o camarada nem faz o patching do Windows, por exemplo. Exato. Tem que ser viável. É evolutivo para a IBM hoje. Então, pro cara que está iniciando, é evolutivo também. Então, o que a gente teve um esforço muito grande é de pensar em um produto smart que fizesse sentido e que já demonstrasse essa lógica de boa fé. Então, a gente tem que é esse das medidas emergenciais. Então, a gente percebeu que a gente tinha muito menos entrada para o diagnóstico, porque o diagnóstico ele é um trabalho um pouco mais difícil, gap analysis. Você tem que ver pessoas, processos, tecnologia, analisar e tal.
Quando a gente... E não gera tanto valor tangível para o cara que está fazendo investimento. Perfeito. Porque eu não entreguei nenhuma ação concreta, eu só estou dizendo o que ele tem que fazer, basicamente, né? Então a gente percebeu que para um público específico a gente precisava construir um produto mais smart, que é esse produto dos primeiros passos, ou seja, o emergencial. E nesse produto a gente tem nomeação do DPO, construção da política de privacidade, um treinamento já para os colaboradores ou para os gestores, se a empresa não for muito grande. Então a gente tem um pacotinho que a gente entrega num primeiro momento para esse médio empreendedor, né? Eu acho que o pequeno ainda é um desafio, mas para esse médio empreendedor. E a gente consegue já, de alguma forma, aumentar um pouco do nível de maturidade dele e consegue deixar ele num nível de quem de fora vai olhar, vai achar que ele tem uma certa maturidade, né? Que isso é importante. Porque assim, se quero analisar o nível de maturidade de uma empresa em privacidade. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar no site. Tem política de privacidade publicada? Não tem. Tem o DPO publicado, o nome? Não tem. Então assim, essa empresa não fez nada, entendeu? Então assim, tá parada. Então a gente meio que prepara um caminho para essa empresa ela ter uma percepção um pouco mais amigável de quem está olhando e, consequentemente, os órgãos de controle para ela, né? Além de dividir o risco, que é aquilo que eu te falei, do treinamento. Porque, para a gente, o treinamento é fundamental. Se a gente fosse elencar todas as ações, o treinamento ele é o mais importante de todos, né? Acho que as pessoas precisam ser responsáveis por aquilo. A gente tem um caso engraçado, por exemplo, tentar pensar uma forma de trazer ele sem expor muito um cliente, mas a gente tem caso de que um profissional assistencial de saúde que ficava na mesma região que um paciente era amante do marido da paciente, e aí ao contrário, na verdade, a paciente era amante, a profissional assistencial era esposa de uma pessoa que morava na mesma região, e aí ela pegou os dados de prontuário da paciente e colocou no Facebook. Olha, essa pessoa aqui tá com sífilis, gonorreia, nesse nível. Porque descobriu e expôs, né? É óbvio, assim. E assim, médicos. E são coisas que, por exemplo, Totalmente a organização é responsável. Por que ela é responsável? Porque você fala, essa pessoa tinha ciência de qual era o nível de confidencialidade desses dados. Se tem, a culpa cai sobre ela, né? Sobre ela. Na verdade, divide um pouco. Divide você consegue um pouco, entrar solidário. de alguma forma. Porque aí vem outras perguntas. Tem uma política? Tenho. Beleza. Essas pessoas sabiam da política? Sabiam. Elas foram treinadas? Foram. Há quanto tempo que elas foram treinadas? Porque o ciclo de treinamento é anual. Né? Então, assim, eu vou caminhando para saber até que ponto a organização está sendo responsável ali. E o cara, de uma forma equivocada, foi lá e fez o que ele tinha que fazer, né? Então a gente preparou esse produto mais smart e a gente entende que é um produto com bem mais entrada para o médio empreendedor. Porque ele é mais acessível, né? E quando a gente se deparou com essa cultura de baixo investimento em risco do brasileiro, a gente percebeu que precisava preparar um produto que tivesse mais entrada, né? Legal. E qual o nome do produto? Como é que o pessoal encontra isso aí, cara? Então, hoje a gente tem no nosso site uma parte só de segurança da informação. E aí lá a gente tem... Qual que é o URL para o pessoal encontrar vocês? A gente vai botar aí na descrição. Tera-tecnologia.com. Teratecnologia.com. Isso. E aí lá a gente não é só uma empresa de privacidade de tecnologia e segurança da informação, a gente também é uma empresa de tecnologia. Então hoje a gente tem uma fábrica de software também. Te convido para, quando você puder ir lá conhecer o time nosso de desenvolvedores. Com certeza. A gente tem uma equipe de infraestrutura também, que trabalha sustentando também hoje infraestruturas em nuvem como a AWS, Azure e tudo mais. Mas a gente tem uma parte lá no site só de privacidade. Então lá a gente tem os produtos nossos que são a parte da adequação da ISO 27001, que é voltada para a segurança da informação. E aí são para empresas que estão com um nível de maturidade um pouco maior, né? A gente tem o diagnóstico da LGPD, que estão empresas também que estão dispostas a ir um pouco mais a fundo, né? Que tenham riscos mais envolvidos ali no tratamento de dados de pessoas físicas. E a gente tem esse produto Smart, né, que são as medidas emergenciais de LGPD. Então, todas lá no nosso site também. A gente trabalha também com a parte de tecnologia e segurança da informação. A gente tem a parte de gestão de vulnerabilidades também. Sim. Então, tem times dedicados, então, para cada uma dessas áreas. Né? Tem um time firewall de nuvem, como serviço. A gente tem um SNOC lá para ter firewall como serviço também. Então, a gente atua em várias frentes de tecnologia e segurança. Maneiro. Conta, então, pra gente... vou ver se tem mais gente da produção com alguma pergunta aí? Pedro tá tímido. Não, o Pedro já sei que sabe o dado. Quero saber se o Guilherme entendeu alguma coisa. Agora está falando grego.
Tá um pouco difícil. um pouco difícil. Mas a ideia é essa, a ideia é descomplicar. Se você pensar em alguma coisa que a gente possa Exato. descomplicar pra você, você dá um toque. Exatamente. Não. Mais nesses termos de desenvolvedor, de programação aí já dá uma balançada. É mais simples, assim. Acho que... É, complexo, conceitual. mas o nome, tipo, diagnóstico. É diagnóstico. Mas agora é um diagnóstico de dados e isso aí é mais... Traduzindo em miúdos, é um diagnóstico do que... Como é que você tá a respeito É um da gap LGPD? analysis. É como é que tá a tua maturidade O que em que vários você- O aspectos. que, que você É. tem e o que você não tem. O que você pode explanar dos outros não pode. Mas vamos popular, assim. Então vai lá, diga lá. Quanto eu estou vulnerável em só, sei lá, usar uma rede social simples? Muito boa. Aí, é isso. Por exemplo, É isso. vocês viram o episódio de... Ai, meu Deus. Falando daquela série, Black Mirror, Aham. que uma mulher, ela aceita as condições, né, de Muito. Aí, tá Muito vendo? bom. fazem o Aí, programa. Esses contribuição moleques deles. são muito Maravilhoso. bons, velho. Porra. Enquanto eu tô vulnerável aceitando isso na gente. Aí, vou repetir a pergunta que ele tá sem o microfone ali. Então, perguntou o seguinte, cara, vamos falar de Black Mirror agora. Aham. Vamos falar de catástrofe, distopia e Certo. tudo mais. Perguntou ali, então, quanto ele tá vulnerável só utilizando uma rede social e aceitando políticas de termos de qualquer tipo de site. É. Hoje você está vulnerável de ter, assim como qualquer dado que você entrega para qualquer organização, você está vulnerável de ser uma caixa preta ali e você não saber o que estão fazendo com aqueles dados, né? Acho que é a primeira vulnerabilidade. Assim, e tem outros também, que é você saber, mas não ler, que essa que é a nossa realidade, né? A gente não acaba não lendo, mas tem vários pontos. Eu não sei se vocês viram, tem um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. Eu vi. Muito bom. Ali traz de uma forma muito clara e prática o quanto que esses dados eles são utilizados de forma no jogo combinado, assim, olha, consentimento. Olha, eu uso esses dados para te manipular. É isso. Ponto. Né? Então, acho que hoje o grande problema das redes sociais é isso, assim, na minha visão, mas eu acho que sai muito mais de privacidade, de segurança da informação. Acho que entra numa linha mais filosófica, assim. Eu acho que hoje o grande risco é isso. A gente está cada vez mais aceitando condições para usar soluções sem ler quais são essas condições. E acaba sendo influenciado por essas condições sem perceber, que eu acho que é o pior ainda. Eu queria só citar um ponto. Não sei se algum de vocês já teve essa experiência de falar assim, a gente tá aqui conversando, eu queria tanto comprar uma geladeira. E aí você abre o seu telefone, 5 segundos depois, tem um anúncio de geladeira. Muita coisa, quase todo dia, inclusive. Se você pegar seu celular aí agora e falar assim, cara, nossa, eu queria tanto viajar pro Egito, nossa, o Egito Ofertas. é tão legal, o negócio é tão legal. Você vai abrir, vai ter coisa pra vender do Egito. Isso não é a Exatamente. teoria da conspiração, isso são dados. Isso são dados que estão sendo cruzados, a gente tá falando aqui... É tipo, o Google tá me observando, sim, tá? Exatamente. Você deixou o telefone, Tá, deixou o assim, teu telefone... você permitiu isso, Acessar você sua só não leu. voz. São tudo permissões que a gente dá. Não, isso, de fato, não é teoria da conspiração. Isso é consumo, isso é marketing. E você aceitou isso, tá É o lá em marketing do todos os século termos. XXI. Exatamente. Você aceitou. Você só não sabe que aceitou, mas você aceitou. Exatamente, é isso. E isso tá te influenciando, esse que é o problema, né? Acho que Quando tem você uma... criou uma conta, você já aceitou um monte de Isso. coisa. E aí, do ponto de vista de segurança da informação, existem outros riscos. Se você usa um e-mail para tudo, se esse e-mail ficar exposto de alguma forma, a pessoa vai ter acesso a tudo. Se você faz compras usando sua rede social e tem o seu cartão de crédito ali, a pessoa pode ter acesso ao seu cartão de crédito e fazer outras compras. Então, são vários níveis muito diferentes, assim, tanto da privacidade quanto da segurança da Não informação. recomendo ninguém fazer isso, cara. Tem gente que deixa. Hoje as pessoas estão pagando pelo WhatsApp, né? Cara, eu não vou. Assim, é muito cedo pra dizer nunca, eu não gosto de dizer nunca que você fala dessa água não bebereis e se afogarás de tanto que bebereis, né? Mas assim, eu não faria isso, cara. Eu não colocaria. Eu não faria pagamentos no WhatsApp, eu não faria. Parece absurdo, mas tem gente que compartilha senha no WhatsApp, que manda print de conta do banco e CVV. Tudo isso é um perímetro de risco gigantesco que a gente está exposto. Tem alguém, tem um cara da produção aí, eu não vou dizer quem é, mas usa até cartão de crédito dos amigos. Eita! Os amigos emprestam cartão de crédito, aí o cara vai usando ali, vai até. Pô, será que eu fiz merda esse mês? Um ponto engraçado, a gente foi no Innovation Week, né? E aí tinha uma palestra sobre segurança da informação e inovação, né? E eu achei engraçado, porque numa palestra que era de segurança da informação e inovação, os 3 palestrantes foram falando assim, eu não uso banco no celular. E para mim foi tão disruptivo isso, porque
a gente tá falando de inovação, então você... Tem que usar. Assim, é muito disruptivo o que você tá seguro. dizendo. Exatamente. Então, mas eu já vou além. Eu tenho um celular que é só pra ter minhas contas de banco que eu não tiro de Perfeito. casa. Eu Bandido. também. Esse celularzinho fica guardado lá. E lá eu Exatamente. consigo fazer as transações Exatamente. todas, né? Eu não tenho nem o celular do bandido, eu tenho o app do bandido. Por quê? Porque no celular do bandido tem o aplicativo de um dos bancos que eu deixo só um pouquinho de dinheiro pro cara também não achar que, pô, vai dar um migué 2024 pra falar assim, pô, tu não tem um aplicativo de banco nesse celular? Sim, Entendeu? total. Aí o negócio pode ficar até meio perigoso. Então eu tenho um appzinho lá com um pouquinho só de dinheiro e se acontecer uma coisa é aquilo que vai embora. Sim. Assim, tem muita coisa de segurança da informação. Acho que dá pra até um outro episódio só pra gente falar de segurança. Sim. Outro Em universo. si, eu acho que muitas questões assim primárias assim de boas práticas que a gente vê muito, sobretudo nas organizações, mas também se estende à nossa vida pessoal, né? Acho que voltando nas redes, assim, acho que saindo um pouco do tema, mas sendo um pouco mais filosófico, acho que o problema, acho que grande desses dados que a gente está fornecendo é porque eles estão direcionando muito a gente, né? Eu vejo a gente indo como se fosse um rebanho, assim, sendo guiado. Mas eu acho que isso é até a consequência boa, entre aspas, dos dados. Acho que o que o Guilherme falou ali, que ele tá com mais medo é de tipo assim, cara, o que pode acontecer comigo? Eu posso ter minha identidade clonada, meu celular clonado, Sim, perder as contas possível. do banco. Tudo isso aí é possível. Sim. Né? Sim. É talvez meio distópico você falar que isso vai acontecer tudo ao mesmo tempo com a mesma pessoa, porque a gente já saberia de algum caso que aconteceu isso. Que assim, uma pergunta para vocês né, utilizar as redes sociais para denunciar esse tipo de fato é algo válido? Porque assim, a gente está falando de coisas que são vazadas ali. Então, qual a minha preocupação, né? Eu tive meus dados roubados e eu sei que eles estão públicos. Então, eu na minha rede social vou me expor com o meu nome e dizer que os meus dados estão públicos. De certa forma, eu posso estar dizendo para pessoas até que são maliciosas vulnerável. aonde achar os meus dados. Perfeito. Sabe? vulnerável. Então, assim, qual que é o melhor jeito para lidar com isso? Hoje é NPD. É a própria denúncia na NPD. Exato. Então, Acho que vamos até botar o link, galera, da NPD na descrição do episódio, porque todo mundo que precisar, de repente, fazer uma denúncia, precisar recorrer ao órgão, né, vai poder... Cara, Acho que um ponto interessante a gente falar sobre os direitos dos titulares, assim, de uma forma resumida, né? Assim, olha, por exemplo, você tem direito, acho que o Jonathan pode complementar melhor, mas você tem direito, por exemplo, com a LGPD, a qualquer cadastro que você fez em qualquer lugar e você deixou lá seus dados pessoais, você pode entrar em contato com eles e pedir para eles simplesmente não utilizarem mais, né? Então, esse é um ponto que é disruptivo, Sim. completamente disruptivo, né? Entre outros direitos também. Existem outros... A norma traz alguns direitos, se não me engano, são 8 direitos dos titulares, e uma série deles, assim, não existiam até a gente ter a LGPD. Direito à alteração de dados. E isso, assim, parece que não é muito relevante. Mas eu já presenciei também, por exemplo, pessoas que mudam o nome social. Parece muito específico. Mas algumas pessoas... As pessoas não tinham direito de trocar o nome social e terem seus nomes acatados nas plataformas, por exemplo. Tem um cadastro numa uma loja de roupa, por exemplo. Só que eu fiz a mudança do meu nome civil. Agora as organizações têm a obrigação de ir lá e sobrescrever o meu nome. Era um direito que não existia, é um direito que hoje a gente... é muito específico, é para um público LGBTQIAPN+, mas é um direito que só foi concedido pela LGPD também. Exatamente. Se tem algum incidente, por exemplo, com o teu dado, você tem o direito de ser avisado de que esse incidente aconteceu. Isso aí. Então, se, por exemplo, por mais que seja um incidente que não se tenha a certeza de que os dados vazaram. Então, vamos supor que eu tenho um banco de dados e aí esse banco de dados está na Amazon lá, de alguma forma, e aí eu tenho um colaborador que foi demitido e ele não tem acesso legítimo a esse dados. E a empresa foi lá, deu mole, esqueceu de tirar o acesso dele. Sei lá, um ano depois, a gente implementou lá um CIEM, né, um relacionamento de dados, e foi analisar o backlog disso tudo. E aí você identifica lá que fulaninho que foi demitido há 2 anos acessou na semana passada o mesmo ambiente. Nem que ele não tenha acessado os dados. Assim, acho que a questão é o nível de granularidade. Vamos supor que você não tenha a capacidade hoje de saber que ele acessou a tabela específica no banco para ter acesso àquele dado. Mas você consegue chegar à camada de que ele acessou o servidor que tem o banco de dados. Ou uma camada anterior, ele acessou a rede que tem o servidor que tem o banco de dados. Acessou a VPN no mínimo Isso. ali. Perfeito. Pela lei, você tem que ficar sabendo que alguém que não tinha
não Isso. tinha... Se de fato acarreta risco para o titular, se aquilo ali é indevido e se é suspeito, o camarada é um ex-colaborador, é suspeito, é Exato. indevido. Então, pela LGPD, a organização tem 3 dias para comunicar esse incidente. 3 dias. É muito pesado, realmente, assim. E quanto maior a corporação, maior o peso Sim, que vai ser de Perfeito. denúncia, maior vai ser o peso da falta de confiança. Esse é um ponto, né? Muitas delas estão preferindo não esconder, né? Porque tem a questão da imagem, tem a questão... Total. Outro ponto também é que quando você dá o consentimento do uso de dados, assim, esse é um ponto também importante. Eu tenho ali muito claro para que eu vou usar aqueles dados. Tem que estar claro e isso tem que ser um jogo combinado. Se por algum motivo isso muda para mim, por exemplo, eu vou agora começar a usar os teus dados para uma outra frente, você tem que ter outro consentimento. O princípio chama princípio da finalidade. Se eu concedi você acesso ao meu dado pessoal para determinada finalidade, exemplo, estou te concedendo meus dados pessoais para fins de propaganda. Você só pode se limitar a fazer propaganda com esse dado pessoal. Se você fizer alguma outra coisa, passar para um terceiro, cadastrar em outro lugar, aí você está ferindo o princípio da finalidade e é passível também às multas e sanções da LGPD. E aí, assim, quais são os perigos que são... Eu sei que são muitos, mas assim, só para a gente falar um pouco sobre isso, de você conceder esse direito para a pessoa fazer uma propaganda e essa pessoa tirar esse dado do digital, assim, né? Porque a pessoa pode facilmente, esse dado ela vai transitar, a pessoa pode pegar um papel e uma caneta, escrever esse dado em algum lugar e passar para outra pessoa, né? E aí existe... talvez não exista muito bem como chegar até aquela pessoa só porque isso aí aconteceu, né? Eu disse num papel, mas pode ser uma planilha de Excel, pode ser alguma outra coisa assim, né? Então, assim, existe esse risco mesmo e, assim, como fazer para minimamente mitigar isso, né? risco. O risco tá aí. Treinamento. É isso. Acho que são os 3 pilares: pessoas, processo e tecnologia. Sempre, no final, você vai estar dependendo das pessoas, né? Então, E eu é acho o elo que mais fraco, inclusive. é o elo né? mais fraco. Sim. Acho que processos e pessoas, eu acho que é o que, na minha visão, em tecnologia e segurança da informação, é o que você tem o menor investimento e mais retorno de proteção. É investir em pessoas e processos. Tecnologia ainda é muito caro. A gente vem percebendo que algumas coisas têm ficado mais acessíveis, né? Pô, há uns 5 anos atrás, há uns 10 anos atrás, vamos aí. Pô, era impensável você conseguir colocar um firewall numa empresa de 50 colaboradores que não tivesse um faturamento, uma margem absurda, né, dentro da sua operação. Hoje você já tem empresas brasileiras que estão desenvolvendo firewall e que conseguem ter serviços que são de qualidade e tal. Então, eu acho que tem um caminho para a tecnologia cada vez ficar mais acessível. Eu acho que esse movimento que está acontecendo também de SaaS, né, de tecnologias que são SaaS, eu já tenho isso como commodity muitas vezes, então eu estou assim, cada vez mais as empresas vão migrar os seus RPs para SaaS, vão migrar os seus sistemas para SaaS. Então eu tenho como commodity essas proteções. Mas o que traz também uma certa preocupação, porque você está entendendo de que quem está lá está fazendo um trabalho bem feito, né? E infelizmente não é uma coisa que hoje as pessoas cobram muito, né? Assim, por exemplo, você tem lá selos que são selos maravilhosos ali de... ISO 27001, GPTW... Exato, mas tudo. ninguém liga para isso, né? Então, quando você entra lá, por exemplo, no Conta Azul, para poder... Não sei se vocês conhecem essa plataforma de contabilidade, ou entra, enfim... no próprio iFood mesmo, você faz o seu cadastro no iFood, você não busca saber lá se eles são certificados ISO 27001, por exemplo, né? Se eles têm algum selo que garanta, né, que os processos de segurança da informação são feitos da forma adequada, né? Eu acho que as pessoas esperam isso, por isso que assim, elas esperam que isso seja commodity, mas a verdade é que hoje não é. Investir em tecnologia de segurança, tecnologia da informação, sobretudo a parte de segurança, é um ponto ainda para algumas organizações. A LGPD ou a GRPD, elas dão alguma definição específica sobre a parte de encriptação de dados? Perguntando isso por causa da relativo a guardar dados de cartão de crédito e guardar dados de senhas, por exemplo. Novamente, ela é extremamente genérica quando fala sobre criptografia. É um texto, salvo engano, sempre que possível, aplique criptografia nos dados em trânsito ou em repouso. Alguma coisa bem, bem sutil, assim. Mas para transações bancárias existe um protocolo específico também.
e esqueci o nome dele, mas existe uma regra que os bancos utilizam que também que é específica para privacidade e segurança da informação. Perfeito. É um outro framework. E Isso a LGPD é totalmente genérico, se Entendi. utiliza sempre que possível. Eu pergunto isso porque a gente falou sobre, assim, antigamente ter os sites que não encriptavam a senha, guardavam a senha e te devolviam no e-mail, mas uma pessoa com um certo nível de maldade no coração pode salvar o seu password, continuar salvando a sua senha, né, de forma não segura, e ela não te devolver isso no e-mail e você nunca vai saber. Com certeza tem várias Perfeito. empresas, vários sites que guardam aquilo ali sem nenhum tipo de nível básico de encriptação, SHA 256 no mínimo, né, para poder fazer aquela segurança, né? E aí Só para lembrar, acho que é PCI, PCI, o específico de banco para transação, PCI. Tá. E aí entra uma boa prática, já é um gancho, né? Não utilize, pelo amor de Deus, não utilize a mesma senha para tudo. Esse é um ponto. Hoje em dia... primeiro. Não, aqui o pessoal fica maluco comigo. Vê o tamanho das senhas. Já dispersei o ódio lá, já. Então, assim, Bota quando você a senha entrar lá aqui. no jogo do tigrinho, pelo amor de Deus, não use a mesma senha que você tem no teu e-mail, que você tem no teu banco. Não faça isso. É isso. Acho que esse é um ponto principal, né? Assim, Fato. a sugestão de boas práticas já mudaram muito. Acho que a gente já teve a lógica de senhas... Inclusive, já teve um direcionador dentro de segurança da informação que tenha sempre uma boa e única senha, que já mudou também. Já Então, mudou, tem a senha a gente já tem variável, gerada pela máquina hoje em dia, Exatamente. gigante. Exatamente. Procure soluções que tenham autenticação de dois fatores. Esse é um outro ponto também importante. Né? Colocar todo... E, assim, dá uma dica pro pessoal aí de, por exemplo, colocar 2 fatores, né? Pra quem não sabe, né, ainda 2 fatores é quando você vai cadastrar uma senha e você tem que cadastrar também um celular ali pra se autenticar e tudo mais. Biometria, facial. Sim, biometria, alguma coisa assim. Então, qual que é a dica pra pessoa? Por exemplo, eu tenho o celular do bandido, como a gente falou aqui, né? Como é que eu tenho a garantia de que eu vou perder esse celular e que isso vai continuar comigo? Porque nem todo mundo tem condição de ter 2 celulares, né? Sim. Obviamente. Sim. Então, assim, qual que é a dica para você continuar no controle sobre aquilo ali, né? Quer falar? Pode falar. Hoje essas big techs elas já têm esses processos muito bem estruturados, né? Então, você tem um celular que provavelmente é Android ou provavelmente ele é da Apple. Então, eu já tenho ali todo um processo de segurança já estruturado. Então, a maioria deles, quando você perde, você pode bloquear ele de forma remota, você pode travar ele. Então, os dados hoje eles já são criptografados dentro do próprio celular. Então, você não consegue, por exemplo, ter acesso ao teu dispositivo de armazenamento e conseguir ir nesses dados. Então, hoje, os dados que estão dentro do sistema operacional, eles são muito bem protegidos. Eu acho que o investimento em segurança da informação, em tecnologia, no mobile tem sido o maior, assim, dos últimos 15 anos, assim. Não tem investimento maior que não seja na tecnologia mobile. Então, acho que não é uma preocupação tão grande. Inclusive, hoje, o próprio governo, não sei se vocês viram, tem um aplicativo chamado Celular Seguro. Vocês viram esse aplicativo? Eu vi. O Celular Seguro é um aplicativo bem interessante, que ele já tem integração com as operadoras. Então, quando você comunica lá, por exemplo, que o teu celular foi roubado e tal... ele já consegue bloquear o número de telefone, ele já tem integração, inclusive, com os bancos. Sim. Isso é bem legal. Então, se você tiver, por exemplo, lá a autenticação de 2 fatores no teu banco, onde o teu celular envia um token, você envia um token para o teu celular, alguma coisa do tipo, ele já entende que aquele é o teu número de celular e ele bloqueia a tua conta também. Então, é bem interessante, né? Então, acho que... Falar sobre isso é engraçado porque minha esposa teve o telefone furtado na última semana também. E é exatamente o que o Breno falou. Existem tecnologias nativas, tanto da Xiaomi quanto do próprio iPhone. Cara, sempre utilize essas tecnologias nativas. Tanto de backup... Perfeito. Tanto de backup quanto de localização e bloqueio de telefone. Não habilite o modo root do seu celular. Não deixe o modo root habilitado. Tem todo um protocolo. E o que eu vou falar de mais importante com vocês. Conta do Google. A conta do Google é o vetor para toda troca de senha que você faz, geralmente. Quero trocar a senha do banco. Vai para o e-mail do Google. Quero trocar a senha do meu aplicativo de comida. Vai para o e-mail do Google. Se você tiver alguma coisa para bloquear, bloqueie primeiro a sua conta do Google. Troque a senha da sua conta do Google. Existe um protocolo do próprio Google para você fazer isso. Troca de senha, habilitar o MFA, desconectar os dispositivos que estão conectados. Então, o primeiro vetor de segurança
meu ponto de vista, e-mail. O e-mail que você usa para todas as contas. Porque se roubarem seu telefone, geralmente o e-mail fica logado no telefone. Exato. E o e-mail com autenticação de 2 fatores. Isso É fundamental. Ainda vou dizer uma solução não digital também. Uma coisa que eu recomendo. Eu recomendo que, cara, alguém tenha uma senha do seu e-mail que você possa ligar para essa pessoa em algum momento. Não é que essa senha fique escondida por uma outra senha que você tem na sua cabeça. Você tem que, cara, ligar, pegar o telefone, ligar para alguém na rua e falar, cara, olha só, loga no e-mail tal, com a senha tal, e pega essa outra senha e bloqueia meu e-mail agora. Porque isso pode acontecer, você ter que bloquear, o cara pode pegar e colocar uma arma na sua cabeça e pedir pra você desbloquear o celular. E você vai ter que desbloquear o celular, ele vai ter acesso ali às suas contas. Na hora que ele for embora, você pega o telefone e liga pra alguém. Perfeito. Então, assim, mesmo que do modo analógico, você tem que decorar pelo menos, assim, pra sua segurança, um número de telefone e uma senha. Nem que seja uma senha fácil que você não vai usar pra mais nada. Sim. Mas você pode criar protocolos, cada pessoa vai ter um protocolo, mas crie algum protocolo, né? Sim. Isso é importantíssimo. Perfeito. E, cara, tem mais algum caso, assim, desde que vocês contaram, né? Teve a amante a esposa que colocou os dados da amante online. Tem algum caso, assim, que vocês... assustador, assim, que vocês falam, cara, isso aqui aconteceu por causa de falta de segurança de dados. Assustador de certa forma, mas assim, tipo, engraçado, cômico. Pelo visto. O problema é que assim, a gente fica muito limitado de trazer um pouco disso, porque provavelmente a maioria dos nossos clientes vão estar aqui assistindo, né, esse episódio. Então, acho que fragiliza um pouco, porque assim, não é orgulho para as empresas quando isso acontece, claro, né? Muito claro. pelo contrário. Com Esse certeza. é um caso bem antigo, tá vendo? Isso é um exemplo de privacidade, tá vendo? Vocês estão tendo a privacidade de vocês respeitada. Isso aí. Exatamente. Viu? Então, Isso foi assim... um teste? Tô brincando. Então, assim, existem casos complicados. A gente teve um caso recente de... Eu tenho um. De ouvidoria, por exemplo. O próprio Jonathan tem alguns casos também na educação, né? Eu tenho um que é de um banco. É de um banco. Quando você tem um banco ou uma operação muito complexa, geralmente as equipes de segurança da informação são gigantescas. Tem analista lá, tem gestor, tem tudo. E aconteceu um incidente de segurança, era sábado, 2 horas da manhã. Alguma coisa assim. Sábado, 2 horas da manhã. E toda vez que tem incidente, a prática do banco era abrir uma sala de crise, todo mundo se reúne, não importa o horário que tivesse, porque o serviço estava interrompido, tinha que restabelecer o serviço. Só que entraram na reunião pessoas totalmente embriagadas, também pelo horário, né? Sim, pelo horário. Sim. Totalmente embriagadas, xingando. Foi a pior resposta de incidente que eu já fiz. Mas acontece, é do jogo. E foi engraçado porque conseguiram restabelecer o serviço, todo mundo muito louco, 2 horas da manhã. E depois, passou o álcool na hora, né? Quando acontece esse tipo de coisa, às vezes passa o álcool instantâneo, assim. E a gente, assim, na ocasião, eu como consultor, eles estavam... É o cliente, entendeu? É a opção deles. E estou assumindo que era só álcool. E tem um caso também que é interessante, por exemplo, que acho que traz um pouco dessa importância do quanto que a governança ela é interessante e quanto que é evolutivo o processo, né? Então, muitas das empresas acabam querendo, eu quero implementar ISO 27001, vem aqui, bota pra torar, vamos... E aí a galera acaba recebendo muito mal, né? Então, um exemplo prático, assim, de uma questão que a gente fez também há pouco tempo foi complexidade de senha, né? Então, você chega lá, olha, não, eu tinha complexidade de senha 0 na empresa. Então, a senha era nome... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou a senha era a mesma coisa do usuário. Isso aí, tudo... 0, 0, 0, 0, 0. Exato. E aí você vem e coloca uma senha de 16 caracteres com letra, número, caractere especial e tudo mais. E aí teve um caso que, assim... implementou-se isso, né? Esse critério de senha para todos os sistemas da empresa, enfim, acesso também à rede e tudo mais. E, assim, na mesma semana, todas as máquinas tinham um post-it colado com a senha, porque ninguém tinha capacidade de decorar aquela senha, né? Velho. Então, assim, realmente é um caso prático de como que precisa ter uma maturidade, precisa ser evolutivo, né? Mas a partir daí também que surgiram os softwares que a gente tem hoje em dia, como LastPass, OnePass, o Keeper, né? São os 3 softwares que eu sei no mercado que são os melhores para fazer isso, né? Para gestão, né? A gente usa, inclusive, e recomenda para alguns clientes em alguns casos específicos. Sim. Que não são soluções caras, né? Vamos dizer assim. É barato.
O Keeper, principalmente, é uma solução Sim. mais barata. Se você for pegar em alguns planos individuais, até planos corporativos não são tão caros assim. Para uma empresa que tem um faturamento, você tiver que adequar ali um faturamento razoavelmente legal, você Sim. até baixo você consegue, né? Sim, Pagar uma sim, licença Sim, de disso. fato. Assim, tem muita coisa que é Tem coisa barata engraçada. ou tem coisa que é de custo zero que pode ser implementada. Assim. Acho que o desafio maior é a cultura, de fato, né? Você conseguir colocar, assim... Acho que todo mundo que trabalhou em segurança da informação sabe que tem Desafio a cultura. aquele problema de, mas o diretor perguntou se não poderia tirar na máquina dele, né? Então, assim, sempre tem isso, é a realidade. Sim. E não se faz com o pé na porta, assim. Tem que ser A experiência que a amigável. gente tem Tem que ser amigável. amigável, Senão evolutivo. vira uma questão altamente impositiva. Você amarra todos os acessos, todos os controles, a ponto da operação não ser sustentável. Para cada time, às vezes, vai funcionar. Mas eu entendo os dois lados, né? Eu entendo a pessoa que, tipo, não tem a vivência técnica suficiente naquele momento. Óbvio que ela pode passar a ter para poder viver isso e estar com aquilo ali tudo em dia. Mas eu também entendo que assim, o diretor que vai chegar e falar, mete o pé na porta, porque é o nome dele que está na reta. Sim, sim. Sabe? Então, assim, tem que ser uma ação conjunta, porque todo mundo ali é prejudicado. Não, né? eu digo mais o diretor, ele não comprando a ideia, assim. Porque às vezes o diretor, ele vai lá e banca uma empresa para vir uma consultoria, para fazer uma adequação de ISO 27001, fala, vamos melhorar a segurança da informação, e é o primeiro a falar, cara, Tá difícil. tá difícil aqui logar, tem que fazer um monte de coisa. E a senha dele é senha. Quero. Exato, é isso. Né? Então, assim, aí tem um trabalho de conscientização, né? Muito Que é o que forte. a gente faz também, né? Sim. A gente tem um cliente que a gente faz o processo de conscientização, então todo mês a gente gera uma série de materiais para conscientização, workshop, precisa ser, é contínuo isso. Sim. E assim, tem alguns aspectos da coisa não são tão difíceis. Você pode adequar, primeiro começando, falar, cara, coloca a sua senha normal, mas o I vira uma exclamação, o E vira um 3, sabe? Muita coisa é bom senso, de fato. É você fazer, cara, só começa com isso aqui, né, beleza? Então, esses programas, eles podem ser gradativos também, né? Sim, Eles Ideal que podem... sejam. Evolutivo. Tem coisas que são simples, ó. Eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo que todas as senhas deles começavam com 3 espaços antes. 3 espaços. 3 barras de espaço. Coisa simples, assim. Sim. Acho que já quebra completamente. Acho que vai... Difícil. A senha aqui tá até vírgula, né, cara? Eu boto até vírgula. Caracteres especiais, números, caracteres. Parece que tá xingando no quadrinho, exatamente. Colchete, aspa, parênteses, tem... As minhas senhas, geralmente, eu não sei falar elas. Eu só sei digitar. Não tem, né? É uma sequência mecânica. Vou dar uma dica pra galera. Entra no Google, digita LastPass Generator. Muito o bom. site Muito é o... bom. Muito bom. Você entra lá, você escolhe a quantidade de caracteres, você escolhe de 8 a 30, 50, sei lá quantos. Se tem número, maiúsculo, minúsculo, Você vai lá especial. e bota assim, ó, a dica é essa. Vai lá e bota assim, gerar senha. Você vai gerar uma senha. Essa senha você não precisa decorar. Você vai contratar um serviço desse. O plano individual é barato. Se você botar um plano família, é mais barato ainda. Você divide com 5 pessoas. Baratinho. Sim. Você vai pagar, cara, merreca por mês, papo de Sim. 5, 10 reais por mês pra você ter todas as suas senhas guardadas lá. É isso. Perfeito. Né? E você vai pegar essas senhas e você vai colocar lá. O que você pode fazer com essas senhas? Você pode colocar, né, você pode colocar o site pode colocar o login e a senha lá e você instala um pluginzinho lá no navegador que o navegador vai preencher automaticamente para você, tá seguro. E eu sou tão seguro que nem isso eu faço. Eu salvo lá só a senha, eu boto minimamente de onde é e eu vou logo e preencho na mão. Se você for tão desconfiado quanto eu, a solução, ou mais desconfiado que eu, funciona também. Perfeito. E começou no KeePass, né? Todo mundo usava o começou no KeePass, né? KeePass, Essa lógica de cofre de senha. E agora a gente já tem algumas soluções SaaS que são com automação. Isso é importante. E uma solução que vai ter autenticação de duplo fator, né? Que vai ter todas essas questões, né? Então, acho que é super importante. E se você for tão desconfiado quanto eu, você bota o seu autenticação de duplo fator, pelo menos de trabalho, só no celular que vai ficar com você no trabalho ou em casa ainda. Também. Perfeito. Que aí vai estar tudo ali. Exatamente. Né? Acho que, e tem outras possibilidades, né? Tem agora autenticação, alguns bancos que eu consigo fazer por biometria facial. Por exemplo, o Nubank agora, se você for fazer uma transferência e ultrapassa algum valor específico, ou tem algum comportamento estranho, suspeito, ele te pede biometria facial. Modo rua também.
É, o modo Nubank rua. tem modo rua. Você Exatamente. consegue configurar o seu Nubank para colocar no modo rua. Você só consegue fazer transferências acima de um valor específico se você tiver na Wi-Fi da sua casa. Pra você ver, né? Como é que... Horário, horário, questão de finais de horário, semana. questão de valor, você consegue Exato. configurar muita coisa. Como é que segurança da informação como design é importante? Você vê, o Nubank, ele assim, se você for ver, é um modo rua, É inovador. é inovador, você traz ali pra dentro de... Assim, você não tem uma lógica muito... E é simples de implementar um Pois negócio é. desse, cara. Eu tenho o Christian, que veio aqui no podcast, né? Ele falou sobre Bitcoin, né? Na verdade, ele veio no Seven Talks, né? Agora a gente tá no Seven Tech Talks aqui. Então, assim, o Christian, ele falou pra gente sobre, né, essa questão de às vezes são coisas muito simples, você faz assim, vamos desenvolver um software. Fala assim, mas isso aqui é muito simples. Cara, ele fala, eu sei que é muito simples, mas pesquisa e você vai ver que não tem. E tem muita coisa que é muito simples e muito útil e ainda não existe. Então, assim... Tem espaço, tem muita coisa que já existe, tem coisa que você vai encontrar 1 milhão de competidores, mas tem coisa muito fácil e muito simples que você não vai encontrar competição nenhuma. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, não necessariamente o simples é fácil de saber que aquilo é simples. Sim. E muito menos fácil de executar. Não é só porque é simples que é fácil de fazer. São duas ideias que podem ser completamente contraditórias. Sim. Né? Um app simples, vamos dar um exemplo ridículo aqui, né? Um app de relacionamento. Se você olhar o princípio do app, é esquerda e direita e configurar a distância. É simples. Agora, analisa a infraestrutura por baixo daquilo. Analisa como é que as APIs que estão trabalhando a geolocalização daquilo ali, as APIs que estão fazendo a gestão das características das pessoas para poder dar um match. Aquilo ali é muito simples, mas não é fácil. Não. Eu tenho um caso aí engraçado. Diga. Um amigo que na época, na carreira lá atrás, eu tinha era o webmaster, né? Que era o cara que... Nossa, você desbloqueou a minha mente Revela agora. a idade, hein? Revela a Cara, idade. é muito engraçado. Teve umas 2-3 semanas, assim, o pessoal recebeu um erro é um site que eu que gerencio lá. E aí o pessoal falou assim, cara, recebi aqui um erro, contate o administrador. Contate o... o administrador sou eu, finalmente, cara. Peguei. Eu sou administrador. Alguém me viu. Me contate, vem aqui. Vai, conta aí, vai. E aí, esse webmaster, ele foi para uma reunião com um cliente e me chamou. Ele era um amigo de trabalho e tal, a gente foi almoçar. E aí foi muito engraçado, porque essa percepção de valor, né, como é que ela acaba sendo. E aí, era uma mulher. E ela sentou, assim, na mesa, a gente estava almoçando. Então, é um projeto simples, fácil, não tem nenhum mistério. Sabe o Google? Então, eu quero um site igual. Isso há, sei lá, 14 anos atrás. Eu quero um site igual. Só que faça uma busca para, enfim, com lojas nesse assim. É simples, o Google. É só entrar e buscar, não tem... Não tem. Não tem mistério nenhum. Só não tem o mundo indexado ali dentro, não, né? Não tem. E tal, não sei o que. E ele parado, assim, olhando, assim, meu Deus do céu. E é um exemplo prático, assim. Sim, quem vai no Google acha que é simples. Eu entro lá e faço uma busca e ele vai buscar aonde, sabe Deus. Eu acho que vai na nuvem. Só que na nuvem de uma forma celestial, né? Assim, Eu acho que a principal qualidade, cara, que a gente como ser humano tem que ter de forma geral, né, quando a gente vai tentar pesquisar uma coisa, que, por exemplo, igual a gente pediu questões do pessoal da produção, né, que eles não estão envolvidos no mundo de tecnologia, mas eu acho que, por exemplo, o Guilherme fez uma pergunta boa. Eu acho que, tipo assim, se você tentar trazer para eles que, tipo assim, cara, tudo bem, não é a sua área de expertise, mas você vai vir com um, tipo assim, não tem pergunta boba. Se você vier com o coração aberto para você entender algumas coisas e, tipo assim, você entender que às vezes você não sabe o que está acontecendo ali e não assumir que aquilo pode ser simples ou complicado, não assumir que aquilo pode ser fácil ou difícil, mas procurar entender antes de qualquer coisa, procurar entender. Então, a pergunta, né, inicial, até para o tipo de consultoria como vocês, é tipo assim, cara, como funciona? É fácil? É difícil? É complicado? É não sei o que lá. Porque eu já recebi esse tipo de proposta também 1 milhão de vezes. Não, eu quero construir uma coisa, é só isso aqui. Então, de forma geral, né, que a Seven, né, trabalha, inclusive eu não fiz os marketings ainda, mas a gente vai chegar lá, né, a Seven a gente trabalha, né, prestando consultorias, né, de software e criação de produtos e tal. Então, sempre chega pra gente essas questões, né, cara,
vamos fazer isso aqui e tal, papapá, mas, cara, assim, isso não envolve construir software. E quando você pensa na questão de construir software, eu sempre falo, construir um software... Vou contextualizar um pouquinho mais ainda. As pessoas chegam e falam o seguinte, cara, eu quero construir esse software aqui, deve demorar até uns 3, 4 meses para construir o software. Às vezes a pessoa está até correta. Às vezes a pessoa sabe uma coisa, mas eu não consigo, né? Assim, ninguém consegue construir um software, te entregar e falar, vai ser feliz e você vai ficar com esse software para sempre funcionando. Não é assim que funciona. Construir software implica que você vai ter que dar manutenção nesse software para sempre. Sim. Então, não adianta você... Por isso que os SaaS, hoje em dia, eles estão aparecendo cada vez mais. Porque ali, você tem... Tudo bem, você tem o vendor lock-in ali. Você vai acabar ficando um pouco preso ali na situação. Mas, pelo menos, você tem uma garantia de que aquele serviço vai continuar sendo prestado da forma que você necessita, né? Então... Você sabe que tem algum time por trás daquilo ali, melhorando e desenvolvendo aquele produto para que ele possa... E quem tem a banca de assumir isso, né? Então, é muito melhor, né? Na maioria dos casos, se você não é uma empresa que você tem noção de tecnologia e não pretende construir um time de tecnologia, terceirizar esse tipo de coisa, principalmente para os SaaS ou para empresas que prestam esse tipo de serviço. Perfeito. Então, tem que recusar muito trabalho e falar assim, cara, eu quero construir isso aqui. Beleza, demora 3, 4 meses? Ok, a construção demora 3, 4 meses. Mas a pergunta é, você tem um time para resolver os problemas que vão aparecer? Porque eles vão aparecer. Você tem um time para resolver esses problemas quando eles aparecerem? Se a resposta for não, eu pergunto. Então, você tem vontade ou desejo de fazer com que nós ou uma outra empresa assuma esses problemas que vão acontecer aqui ou no futuro? E se a resposta for não, eu tenho que recusar. Porque eu não tenho o que fazer. Eu não vou vender uma solução para uma pessoa que vai acabar não utilizando aquilo e que eu vou colocar, né, o nome da Seven em algo que não vai prosperar e algo que pode vir até a entrar no caso de entrar online, entrar num post, entrar em alguma coisa, uma empresa que prestou um péssimo serviço, uma empresa que não me avisou. Perfeito. Então, eu aviso desde o começo, né? Tem que avisar. É um processo que vai durar enquanto você tiver a sua empresa. Você quer construir software? Então, você tem que assumir todos os riscos que vêm a partir disso, né? Eu costumo dizer que sistema é igual processo, assim. Então, se você pegar, assim, quanto que vocês mudaram o processo de vocês aqui para o que está hoje e o quanto que vocês ainda vão mudar para cada vez ele fique melhor. Todo dia. Todo dia, né? Então, ele é vivo. O sistema, ele é vivo, né? Óbvio, assim. E ainda tem essas questões, né? Às vezes você é procurado por um MVP. Não é o produto. É um mínimo produto viável e aí o cara... Olha, não, porque vamos fazer isso aqui, depois eu quero fazer aquilo e depois eu quero fazer isso outro. Esse tem um outro problema, porque, assim, pensando em arquitetura, né? Assim, se você vai construir um MVP, que o cara já tá te dando um spoiler de que vai ser um monstro lá na frente, a complexidade de fazer esse MVP pensando naquilo lá é enorme, né? Então, assim, tem disso. Muitas pessoas... A gente tem um caso nosso, a gente desenvolveu um RP, vem desenvolvendo. É um processo que... É um projeto aí que eu estimo aí que a gente fique nos próximos 5 a 10 anos ainda com esse cliente. Então, a gente topou desenvolver um RP do zero para organizações sociais. Muito legal. Desde o início. Contratos, compras, financeiro, contabilidade, prestação de contas, orçamento, toda a cadeia. Era um gap desse cliente, porque hoje no mercado não tinha nenhuma solução que fosse voltada para esse terceiro setor. Então, é natural, os maiores RPs de mercado, eles são focados na indústria, no comércio, no segundo setor, né? Então, as especificidades e peculiaridades que tem nessa relação de público-privado, você tinha que fazer muita gambiarra e customização dentro de RPs como TOTUS e Oracle e tudo mais. SAP, etc. Então, a gente topou esse desafio. A gente está há, hoje, 3 anos, ou quase 4, desenvolvendo esse RP. E foi migrando módulo a módulo dele de outros RPs. E está muito claro hoje para esse cliente o quanto que esse processo é vivo, né? Para você ter noção o quanto que, para nós, é importante esse entendimento de chegar no momento de eu virar para o cliente e falar assim... O teu capital intelectual está com a gente. Eu preciso que você desenvolva capital intelectual interno. Inverteu. Sim. E eu não quero que você esteja na minha mão. Sim. É isso, sabe? Você conseguiu entender ele? Não, entendi, tô validando isso. Assim.
E aí, assim, a gente foi desenvolvendo profissionais dentro do cliente para serem capitais intelectuais da solução, sabe? Então, inclusive, é um cliente que é tão parceiro nosso que a gente tem até o objetivo de ir para frente e comercializar esse RP de alguma forma, ter uma parceria. Muito bacana, cara. Então, assim, realmente é um ciclo de vida, né? Acho que tem uns protocolos aí falando de ISO 27001. Então, tem protocolos de ciclo de vida de sistemas, né? Onde leva em consideração todas essas lógicas. Desde a concepção de levantamento de requisito, teste de software. E não é todo mundo que está disposto, você sabe, a fazer isso, né? A galera quer uma ideia... mas isso aqui é 3 cliques, cara, e tá pronto, né? E a gente sabe que é muito mais do que isso. Sim. E é o que você falou, né? A gente dorme com a responsabilidade do sistema pronto, né? Então, o cara não quer saber que o requisito não foi levantado da forma correta. Se você clicou lá e deu erro ou alguma coisa do tipo, você não entendeu o que eu quis dizer. Mas, assim, recentemente a indústria, por conta da pandemia, acho que a indústria como um todo sentiu o peso dessa responsabilidade de saber que os 3 cliques são caros, porque, cara, grande parte da mão de obra qualificada migrou agora para trabalhar remoto para o exterior, né? Sim. Então, os salários aumentaram internamente por conta disso, né? Para toda a indústria da tecnologia, tipo, os salários, de certa forma, aumentaram. Sim. Então, a indústria sente cada vez mais o peso disso. Então, para as pequenas empresas, que junta com o que a gente falou lá atrás, para as pequenas e até médias empresas, dificulta, né? Sim. Esse processo, porque os profissionais já estão mais caros do que, né, o resto da indústria como um todo. Sim. Né? Então, assim, mas apesar, como vocês falaram, apesar de ser caro, tem soluções que são grátis, tem soluções que são baratas. Sim. O importante é treinar, fazer uma consultoria, né, entender o processo. E pra gente terminar essa parte da LGPD em si, né, a gente estava falando do processo de vocês, né, como um todo. Então, primeira parte a gente falou sobre ali o entendimento do problema, a gente falou sobre... Medidas emergenciais. Exatamente. Medidas emergenciais. Vocês estavam falando também do produto que vocês têm, né? E a gente já falou também onde encontrar vocês, teratecnologia.com. Vocês querem falar os outros produtos de vocês, né? Quais são o que vocês estão fazendo hoje em dia? Quais são os produtos que já estão disponíveis e o que vocês estão trabalhando no futuro, além desse RP que vocês mencionaram agora? Usa o espaço aí e fala o que vocês, cara, quiserem falar aí. Beleza. Em segurança da informação, a gente está terminando agora de modelar um produto EAD de segurança da informação e privacidade, então que é o Tera Ensino. Então, é uma outra solução que a gente encontrou para viabilizar essa frente de ensino para organizações. Então, a gente conseguiu criar um modelo de negócio onde a gente consegue entregar treinamento anual para o teu colaborador custando one shot a partir de R$30, sacou? Por colaborador. Então, a gente tem, Cristiano, frisado muito nisso. Como é que a gente consegue viabilizar o desenvolvimento de privacidade nas empresas que não têm condições hoje. Então, a gente tem uma área de produto lá que fica quebrando muito a cabeça com isso. O fato da gente ter uma fábrica de software facilita muito, né? Então, a gente consegue unir ali o útil ao agradável. Tem esses produtos que a gente falou, que é o diagnóstico de ISO 27001 para empresas que estão focadas em segurança da informação, aumentar a maturidade. Tem a adequação LGPD, né? O DPO como serviço e o nosso produto Smart das medidas emergenciais. Agora, fora da frente de segurança da informação, a gente tem a fábrica de software, que hoje a gente tem um time lá onde a gente tem todo esse ciclo de levantamento de requisito, teste, a gente tem o escritório de projetos, né? Então, a gente tem esse time hoje também na fábrica de software. E na parte de infraestrutura, a gente tem tanto essa sustentação, que não do ponto de vista de sistemas, mas de infraestrutura. Hoje, eu tenho um SNOC lá, que hoje gerencia mais de 150 ativos nesse SNOC. E tem também um serviço nosso que é bem interessante e hoje tem capilaridade muito grande no Rio de Janeiro, que é a Service Desk, né? Que é bem simples, é o feijão com arroz. E a gente faz. Hoje eu tenho mais de 35 técnicos de Service Desk rodando no Rio de Janeiro. Que bacana, cara. Exato. E enfim, hoje, sei lá, mais de 7 mil computadores aí que a gente presta suporte hoje no Rio de Janeiro também. Muito bacana, velho. Muito bacana ver. É isso. E tem mais algum serviço, João? Tu quer
quer deixar O Breno conseguiu complementar todo o nosso portfólio. Do mais, um assunto que eu queria falar é, caso alguém tenha alguma dúvida, necessidade, pode procurar aí a gente nas redes sociais. A gente é bem ativo no Instagram, né, Breno? Perfeito. Instagram, LinkedIn e o nosso site. Perfeito. É tecnologia em todos eles, né? Vai ficar todos os links aqui embaixo, né? A galera que tá assistindo Maravilha. o vídeo agora, os Bem links já ativo vão no estar aqui Instagram. embaixo, né? Então, Perfeito. vocês podem encontrar aí. Da parte aqui, né, do nosso programa, né? A gente tem aqui o nosso patrocinador, que é o Dead Press, que é só para maiores de 18, tá? Então, se você for fazer uma fezinha lá, lembre-se de colocar uma senha segura. Perfeito. Isso aí. Primeiro, diferente das Exatamente. suas outras mídias sociais, das suas redes sociais, do seu e-mail, então, coloque uma senha segura para maiores de 18, para falar sobre a Seven Technologies, né, que é a empresa deles que vos fala. Né, a gente trabalha numa vertente diferente aqui de segurança da informação, mas também a gente vai contar, obviamente, com agora a consultoria, a parceria aqui do pessoal. Então, vocês vão ter... Vocês vão ver muita coisa boa acontecendo nesse sentido por aqui. Maravilha. Mas a gente trabalha, né, com a prestação de serviços e consultoria, né, para construção de aplicações web, para construção de aplicações mobile, para construção de back-end de aplicações e gestão de nuvem também. A gente é competidor um pouquinho nisso aí, mas tá tudo bem, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo, É bom, com toda é bom certeza. que a gente troca, vai ter com certeza cliente que vai precisar do que vocês têm e cliente que vocês vão saber que vai precisar do que a gente tem. Que é isso. Então, a gente também faz gestão, né, de plataformas de nuvem, AWS, Azure, GCP. E a gente está agora também construindo um produto que vai estar em breve aí. Não vou divulgar o site, porque a gente já está fazendo os testes, mas é um SaaS também. Então, a gente está construindo um SaaS para você fazer a gestão em forma de API de todos os seus bancos de dados relacionais. Bem legal. Então, você vai poder conectar com o seu banco de dados, né, lá em seus diversos ambientes lá dentro, e ele vai gerar uma API completa com segurança, com firewall, Bacana. com tudo que você vai poder utilizar ali dentro, e a gente vai colocar no modelo Pay As You Go, né, que é o modelo que você paga só pelo que você utiliza, então você não vai ter custos fixos além daqueles que você utilizar. Todo serverless. Tudo serverless. Tudo Maravilha. serverless, tudo Pay As You Go, tudo ali gestão de todos os tipos de recursos na isso. AWS, né? Tudo nativo da AWS ali por trás da solução. E a gente também, né, se vocês quiserem começar a conferir, vocês também não sabem, mas se vocês quiserem começar a conferir como a solução funciona, a gente tem uma framework de Python, que é uma framework 100% grátis, está no nosso GitHub. Vamos colocar o link aqui embaixo, que é o Python REST. Então, o Python REST, ele é exatamente só a parte do back-end, né, dessa nossa solução. Legal. A gente dá essa parte da solução do back-end de graça. E enquanto o SaaS não sai, a gente também está dando consultoria, né, para que a gente faça esse levantamento da infraestrutura para pessoas se eles gostarem da framework. Então, a framework já se conecta no banco de dados relacional Bacana. e já gera a API inteira para você no Python. Então, você já tem aquilo Maravilha. ali. Se você tiver o conhecimento suficiente para levantar isso num container, botar isso para cima, be my guest. Se vocês gostarem da solução, tem as issues lá no GitHub e ajuda a gente a melhorar Só ganha-ganha. Só ganha-ganha. Então, já tem lá a solução grátis. A gente está construindo a solução que é paga para quem não quer nem se preocupar em botar no container. E vai acabar que quem fizer o site, você vai descobrir que para você pagar os funcionários para fazer isso e para você pagar tudo que você tem, todos os custos para você fazer isso, vai ser mais barato fazer com a gente. Pode botar na ponta do lápis que vocês vão descobrir que vai ser mais barato fazer com a gente. Então, Maravilha. a gente presta isso aí. Então, esse foi o nosso primeiro episódio, né, do Ótimo. Seven Tech Talks. Eu espero que vocês tenham se divertido muito aqui com o papo. Espero que vocês tenham aprendido. Considerações finais. Segurança das suas senhas. Conhecimento sobre LGPD. Conhecimento sobre privacidade dos dados. Ó, galera da Terra tá aqui. Entra nos links aqui embaixo. Faz a consultoria. Tira suas dúvidas. Vê se a consultoria é para vocês. Espero ver vocês em breve. Maravilha. E eu espero que vocês tenham se aproveitado muito. Coloquem aqui, por favor. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar o like no vídeo, por favor. A gente também tem, que eu esqueci de mencionar, a gente também tem o nosso Apoia-se. Então, se você está gostando dos conteúdos, entra lá no nosso Apoia-se, faz uma doação qualquer. Em breve vai ter os merchans lá. Beleza? E até a próxima Seven Tech Talks. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Cristiano.